Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 3, Parte 3, Capítulo 373. No entanto, não é aí que termina. É também uma versão avançada do contra-ataque. O movimento permite que Gyarados receba golpes, acumule o dano e acerte o inimigo com 3 vezes o dano acumulado. Depois de acertar, ele também recuperaria uma porcentagem de seu HP. Por que você o chamou de resistência? Perguntou Axel. Eu não sou bom em dar nomes às coisas, haha. Eu só dei esse nome porque foi o que me veio à mente naquele momento, disse Kent rindo. Kent não sabia que poderia ter perdido se tivesse nomeado o movimento corretamente. Axel também deu uma palmada na cara para si mesmo por sua estupidez. Como ele pôde ser tão tolo a ponto de presumir o efeito do movimento baseado somente em seu nome? Jim, o anfitrião reuniu algumas pistas. O identificador subiu de nível para 13. Preciso aumentar ainda mais o nível do identificar até que ele possa mostrar a descrição dos movimentos do inimigo, pensou Axel. A propósito, por que você está me contando todas essas coisas? Você sabe que eu te desafiaria mais tarde, disse Axel. Axel, o dever de um líder de ginásio não é apenas vencer, mas ensinar jovens treinadores a batalhar. Estou apenas ensinando você. Além disso, não seria interessante se você perdesse de novo. Então, quando você vai me desafiar? Perguntou Kent. Depois de um mês. Esse é um bom prazo. Espero que você vença contra mim depois de um mês. Boa sorte, Axel. Não me decepcione, disse Kent enquanto apertava a mão de Axel e saía da sala. Axel também foi para fora. Ele não tinha planejado o que fazer agora. Ele sabia que precisava considerar seriamente treinar seus Pokémons. Ele pensou em ir para casa para treiná-los, mas descartou esse pensamento. Ele não queria ir para casa depois de perder uma batalha de ginásio. Então ele pensou em ir para a selva para treinar a si mesmo. Depois de pensar muito, ele decidiu ir para a Floresta Viridiana. A Floresta Viridiana era considerada uma floresta iniciante com Pokémons de nível 5 no jogo. No entanto, era completamente diferente na realidade. Era a maior floresta da região de Kanto depois da floresta da família Venu. Também era uma das florestas mais perigosas com muitos Pokémons de alto nível. As rotas e florestas eram devidamente guiadas e mantidas pela Liga. Se um treinador quisesse atravessar, ele teria que seguir uma estrada adequada, e não seria afetado por encontros selvagens. A Liga tinha feito um acordo com o líder Pokémon das rotas e florestas para não machucar os treinadores naquela estrada adequada. No entanto, fora daquela estrada propriamente dita, havia uma área de Pokémon selvagens, onde tudo podia acontecer. O que tornava a Floresta Viridiana perigosa era a ausência daquela estrada adequada. Não havia estradas adequadas onde os treinadores pudessem viajar. Axel teria sido intimidado pela Floresta Viridiana no passado, mas não agora. Ele tinha 8 Pokémons de classificação Pseudo-Rei. Havia áreas específicas mencionadas nos mapas da floresta. Se ele evitasse essas áreas, não estaria em apuros. Ainda era cedo pela manhã, então ele decidiu pegar um voo para a entrada da Floresta Viridiana. A passagem era cara, pois ele a reservou poucas horas antes do horário do voo. Axel não precisava se preocupar com dinheiro agora, mas como ele vinha de uma família de classe média, seu coração ainda doía por pagar a quantia extra. No entanto, o tempo não estava do seu lado agora. Ele teria que entrar na competição da Liga em 10 meses. Ele precisava treinar seus Pokémons para o posto de rei até lá. Ele gastou 3 milhões de dólares em comida cara para Pokémon, ingredientes de receitas, poções, antídotos, despertar e outros itens diversos. Seu coração estava doendo ainda mais. Depois de 18 horas, ele finalmente chegou à cidade Pelter e reservou um quarto. Já era noite. Ele havia decidido começar sua jornada no dia seguinte. Ele entregou todos os seus Pokémon aos cuidados da enfermeira, querendo ter certeza de que todos estavam bem. Eles iriam sofrer muito neste mês que se aproximava, mas eles tinham que se acostumar com isso se quisessem vencer Kent em um mês. Na manhã seguinte, acho que devo ir lá primeiro. Tem um lago bem ao lado. É um lugar seguro, e os únicos Pokémon que podem me perturbar são Pokémons de classificação elemental e Pokémons de classificação Pseudo-Rei. Axel estava tomando café e uma torrada com o ovo de Blissey. O ovo era muito nutritivo e saboroso. A enfermeira havia devolvido todos os seus Pokémons, dizendo que eles estavam com boa saúde. Depois de tomar um café da manhã pesado, ele foi até a entrada da floresta e chamou Charizard. Ele sentou nele e disse a direção que estavam indo. Após 4 horas de voo contínuo, eles finalmente chegaram ao destino. Um grande lago estava bem ao lado deles. Havia grama verde e flores ao redor deles. Charizard cortou algumas árvores para fazer um quarto para eles. Axel montou uma barraca e limpou um campo gramado para fazer um lugar para um campo de treinamento. Depois disso, ele começou a fazer aquelas comidas deliciosas que havia comprado e também fez algumas comidas de acordo com a receita. O processo levou 2 horas, e agora havia muita comida ao redor dele. Todas pareciam saborosas. Ele então chamou todos os seus Pokémon. Todos eles deram seus gritos e rugidos depois de sair. Cetelix era novo no time, mas não era tímido. Olá a todos. Bem-vindos ao banquete. Aqui estão todas as comidas deliciosas que eu fiz para todos vocês. Comam o quanto quiserem e puderem. Todos eles estavam felizes com o arranjo. Axel nunca tinha feito algo assim antes. Agora eu quero que você aproveite a festa o quanto quiser. Mas alguém pode me dizer o motivo dessa festa? Perguntou Axel. De repente a multidão ficou quieta. Charizard estava tentando dizer algo, mas Axel sabia que ele não tinha adivinhado o motivo. Deixe-me contar a razão. Perdemos feio para Kent, e vamos desafiá-lo depois de um mês. Escolhi este lugar para treinar. Vocês estão recebendo esta festa porque não haverá festa até o fim do mês. Haverá apenas treinamento.
Treinamento duro. Este treinamento será o treinamento mais intenso de suas vidas. 3 Pokémon serão escolhidos após o treinamento para batalhar contra Kent. Alguns de vocês estão em rank raro e até mesmo rank comum. Você já deve saber que não participará deste evento. Mas não tema. Mesmo que você não possa participar, qualquer um de vocês que tenha demonstrado grande progresso será recompensado por mim. Agora vamos aproveitar a festa. Rugido. Todos eles rugiram e celebraram a festa. Eles ficaram deprimidos depois de perder para Kent. O mais deprimido era Gyarados. Ele estava lá quando viu Gyarados derrotar Alakazam e Beedrill. Ele sabia do poder daqueles dois. Alakazam era o Pokémon mais forte do time de Axel. Ele havia vencido a competição Pokémon de Axel na categoria Pseudo-Rei. No entanto, ele não conseguiu derrotar um de sua própria espécie. Por um lado, ele estava surpreso e feliz que um Gyarados pudesse ficar tão mais forte. Por outro lado, ele estava deprimido. Ele não conseguia nem ver a distância entre eles. Quando ele seria tão forte? Ele não sabia, mas ainda acreditava em Axel. Outros estavam sentindo o mesmo. Beedrill estava desanimado. Ele quase foi nocauteado por um único ataque. Depois de apenas um calda de água, ele não conseguiu mais lutar. Todos eles podiam sentir sua incompetência e Axel podia ver tudo. De certa forma, ele pensou que poderia ser uma bênção. Eles estavam ficando arrogantes com sua ascensão ao poder há algum tempo. Seus Pokémons precisavam aprender que havia céus acima do céu. Eles precisavam saber que não havia nada chamado de perfeito. Havia apenas evolução e melhoria. Axel e sua equipe gostaram da comida. Um grupo de Beedrill e Polivrates selvagens também se aproximaram deles por causa do cheiro da comida. Axel ofereceu a comida a eles, e eles a comeram alegremente. Eles surpreendentemente não eram hostis com Axel e o time. Ele fez um acordo com o grupo para fazer parte do treinamento deles. Eles tinham que lutar contra Pokémons do tipo água depois de um mês, então treinar contra Polivrates seria útil. Beedrill de Axel também poderia aprender muito com o grupo de Beedrill. Cada um do grupo tinha 2 Pokémon de classificação Pseudo-Rei. A floresta de Viridiana era um mistério para ter apenas Pokémons poderosos. A festa durou 2 horas e já era tarde. Agora vamos começar o treinamento infernal. Capítulo 374. Primeiro foi Gyarados. Ele tinha comprado uma TM para calda de água e disse para ele aprender. Havia apenas uma razão para ele ter dito para ele fazer isso. Ele tinha sua suspeita. O Gyarados de Kent tinha Espancar, que era muito mais poderoso do que calda de água. Então, porque ele instruiu seu Gyarados a usar calda de água em vez de Espancar. Essa coisa estava comendo seu cérebro há algum tempo. Quando Gyarados era um Magikarp, ele treinou continuamente em 2 movimentos Splash e Investida. No entanto, ele se concentrou mais em Splash. Splash era um movimento que lhe permitia bater sua cauda no ar e pular. No final de sua forma pré-evoluída, Magikarp podia despedaçar o chão quando o atingia com sua cauda e pular até 5 metros. Calda de água também era um movimento que se concentrava em sua cauda. Já que Magikarp havia treinado tanto em seus poderes de cauda, isso significava que o poder de calda de água também seria maior. Ele não sabia sobre isso, mas queria testar. Depois de 10 minutos, ele conseguiu aprender o ataque. Gyarados, agora use calda de água no lago. Use todo o seu poder. Rugido. Ele gritou, e a cauda começou a brilhar em luz azul. Ele estendeu sua cauda em direção ao lago e uma enorme onda de água caiu sobre Axel, e ele ficou encharcado. Gyarados olhou para o lago e depois para sua cauda. Não conseguia acreditar que tinha feito aquilo. Ele conhecia seus níveis de poder, então ficou surpreso que o poder de ataque de calda de água fosse tão alto. Jin, calda de água de Gyarados subiu para o nível 5. Com apenas um único ataque, ele subiu diretamente para o nível 5. Isso foi um grande progresso. Essa teoria de Magikarp treinando sua cauda até o limite e sua cauda se tornando anormalmente forte após sua evolução criou muitas possibilidades na cabeça de Axel. Ainda havia alguns Pokémon para evoluir. Pidgeotto, Nidorino e muitos outros seriam adicionados no futuro. Se ele pudesse usar a mesma estratégia, seria incrível. Ele deu ao Gyarados seu plano de treinamento. Primeiro, de manhã às 6 da manhã, você treinaria a calda de água por 2 horas. Você só pararia depois que conseguisse dividir a água do lago em 2 metades perfeitamente. Ele não queria apenas que calda de água tivesse poder, mas também um bom controle. Dividir a água do lago em 2 metades não foi uma tarefa fácil. Então você descansaria por 1 hora. À tarde, você treinaria dança da chuva e corrida veloz. Você deveria dominar corrida veloz de tal forma que você pudesse voar livremente no céu durante a chuva sem parar. Até agora ele só conseguia voar no céu durante chuvas fortes, e só conseguia fazer isso por 10 segundos. Em vez de corrida veloz parecia salto do céu. Gyarados não era apenas um Pokémon do tipo água, mas também um Pokémon do tipo voador. Axel acreditava que Gyarados conseguiria fazer isso com bastante treinamento. Depois de fazer isso, você descansaria por mais 1 hora. Então você praticaria outros movimentos. Você também pode praticar com seus companheiros de equipe e ter sessões de sparring. Você também deve se concentrar em treinar sua habilidade e habilidade oculta. Você faria uma pausa de 30 minutos a cada 2 horas. Você faria isso até às 19 horas. Depois disso, você descansaria por 1 hora. Das 20 horas às 23 horas, eu pessoalmente treinaria você em um novo movimento e veria seu progresso também. Esse era o plano de treinamento para Gyarados. Diferentemente dos humanos, os Pokémon conseguiam lidar com treinamento severo. O time de Axel floresceu com seu talento, crescimento excessivo, então eles não precisavam treinar tão severamente. Ele então se virou para Cetelix. Já fazia algum tempo desde que ele foi adicionado ao time.
Cetelix era um tanque. Ele era fraco para ataques do tipo água, então ele não usou durante a luta, mas era um Pokémon poderoso. Shedin já teve que se esforçar muito para derrotá-lo. Ele conhecia 2 novos movimentos, um era chamado Armadilha de Areia e Resistência. Ele olhou para as estatísticas pela primeira vez depois que ele foi capturado. Nome do Pokémon, Cetelix, 50 anos. Classificação do Pokémon, classificação Pseudo-Rei. Capacidade, robusto 100%. Habilidade oculta, força absoluta 60%. Potencial, marrom. Saúde, 5.500 ataque, A++. Agilidade, C+, defesa, S++. Ataque especial, D++ defesa especial, A++. Movimento passivo, resistência estágio 1. Núcleo, solo, masterizado. Armadilha de areia fez exatamente o que parecia. Prendeu o inimigo na areia e também o machucou. Axel já esperava isso quando o grupo estava lutando com Cetelix. Resistência era um pouco diferente do que ele imaginava. Resistência estágio 1. Os movimentos de status seriam resistidos 100% das vezes se o inimigo estivesse em uma classificação mais baixa, 95% na mesma classificação, e a porcentagem diminuiria em 10% em cada classificação mais alta. Havia probabilidades de resistência. Pode parecer um pouco melhor do que um movimento normal, mas não era o caso. 100% de resistência se o inimigo estivesse em classificações mais baixas. O que isso significava? Significava que Cetelix não tinha oponentes em classificações mais baixas. Pode ser uma surpresa, mas pokémons de classificação mais baixa podiam derrotar classificações mais altas. Se houvesse vários pokémons de classificação mais baixa, as chances seriam ainda maiores. No entanto, a única maneira de um rank mais baixo vencer um rank mais alto seria devido a movimentos de status. Eles não teriam poder de ataque ou defesa suficiente para vencer um rank mais alto. No entanto, devido à passiva de Cetelix, ele seria imune a ranks mais baixos. Cetelix era um Pokémon do tipo Aço, Solo. Teria sido melhor se tivesse maestria central do tipo Aço. No entanto, o tipo Solo também não era ruim. Axel também percebeu que nenhum de seus movimentos estava no nível 40. Então, como ele subiu de rank para Pseudo-Rei? Não era uma das condições para subir de rank? Jin, subir de nível até 40 não é a condição absoluta. Seria apenas mais rápido subir de nível com movimentos que chegam a 40. Você não disse que era uma das condições? Jin, esta é apenas uma condição que o sistema impôs ao anfitrião. Havia muitas coisas para fazer e treinar. Aumentar um dos movimentos para 40, criar um novo movimento para Cetelix, aprender a autotomizar levitação magnética, tempestade de areia e poder antigo. Treinar habilidade de 100% para masterizado. Olhando para as estatísticas, Cetelix era o mais próximo de subir para o posto de rei. No entanto, ele precisava aprender um estilo de luta e treinar muito mais. Como era um Pokémon selvagem, sua maneira de lutar era muito diferente. Ele não lutava para vencer, mas para sobreviver. Isso pode ser bom para a maré Pokémon, mas não para vencer batalhas no ginásio e na liga. Uma das condições de aumento de nível para o nível rei era treinar a habilidade o máximo que pudesse. Axel percebeu que havia uma grande diferença entre 100% e masterizado. Ele precisava que Cetelix tivesse maestria na habilidade. O plano de treinamento era semelhante ao Guiarados. Treine movimentos como autotomizar e levitação magnética por 4 horas. Descanse por 30 minutos. Então treine com outros focando em armadilha de areia, pois ele queria que esse movimento fosse nivelado para 40 até as 19 horas com intervalos repetidos de 30 minutos a cada 2 horas. Finalmente, ele treinaria novos movimentos com a orientação de Axel. Ele tinha feito planos para 2 de seus Pokémon. Restavam 11 deles. Ele estava determinado a fazer isso para todos os seus Pokémon. Axel também percebeu que períodos de treinamento como esse eram muito importantes. Normalmente, ele apenas faria um novo plano de treinamento para um Pokémon quando eles atingissem seus marcos, mas agora ele pensava diferente. Fazer coisas assim o deixaria passar mais tempo com seus Pokémon. Ele percebeu que estava ignorando esse aspecto. Pidgeotto só queria sua atenção. O mesmo era verdade para Taurus e Absol. Eles eram apenas crianças. Depois de pensar por algum tempo, ele se virou para Gogoat e Venusauro. Capítulo 375. Gogoat e Venusauro eram ambos Pokémon do tipo Grama. Eles treinavam ao mesmo tempo. Gogoat tinha se mostrado um ótimo Pokémon. Ele não esperava que ele treinasse tanto e se tornasse tão poderoso. Gogoat, Venusauro, venham aqui, chamou Axel. Ambos correram animadamente. A vez deles finalmente havia chegado. Gogoat, você disse que queria derrotar Hypno. Se você puder completar o treinamento, nós pessoalmente iremos lá para pegar Hypno. Você tem 4 coisas a fazer. Primeiro, sua habilidade Suga-Seiva deve ser devidamente dominada. No momento é 98%. Não se preocupe, eu ajudaria você com isso. Segundo, seus movimentos Rajada de Sementes, Bomba de Sementes, Terreno de Plantas e Controle de Campo devem ser de nível 45 ou superior. Terceiro, você aprenderá um novo movimento. E quarto, treine outros movimentos também e lute com outros Pokémon. Se você fizer tudo isso, então iremos lutar contra Hypno. Gogoat, disse ele, erguendo-se na ponta dos pés no ar. Estava feliz por finalmente derrotar aquele Hypno. Axel percebeu que depois de atingir o nível 40, cada 5 níveis eram como uma barreira. Você teria que reduzir a deficiência do movimento ou aumentar seus poderes para cruzar esse obstáculo. Ele não sabia quando o movimento seria classificado como extremo. Venusauro, antes de tudo, bom trabalho aprendendo controle de campo. Venusauro havia alcançado o rank raro uma semana antes. Era muito poderoso para um Pokémon de rank raro. Ele olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Venusauro, idade, 8 meses.
Classificação do Pokémon raro. Habilidade: super crescimento, 58%. Habilidade oculta: clorofila, 50%. Potencial: marrom. Saúde: 2.800 ataque. E agilidade: F mais defesa, F++. Ataque especial: é mais defesa especial, F++. Poder oculto: água, 15%. Itens: o medalhão. Ele teve uma grande melhora. Deve ser devido ao medalhão e seu talento, já que a maioria de seus movimentos já estava no nível 39. Sua saúde era extremamente alta para um Pokémon de classificação rara. Ele também se concentrou muito em seu novo movimento, controle de campo. Agora, é hora de você subir de nível para elemental. Qual caminho você quer seguir? Tipo grama ou tipo veneno? Venusauro, disse, apontando para a grama no chão. Boa escolha. Primeiro, vou ajudar você a deixar seu core em 100%. Há 3 coisas que você precisa fazer. Primeiro, pratique outros movimentos e lute com outros Pokémon. Você precisa de experiência. Segundo, você treinará sua habilidade e habilidade oculta para um nível aceitável. E terceiro, você treinará dia ensolarado e síntese até o nível 40 e criará um novo movimento. Depois disso, você subirá para o nível elemental. Venusauro estava animado por atingir o posto elemental. Ele ficou muito deprimido quando Charizard subiu para o posto pseudo-rei quando era apenas um posto raro. Axel viu isso no rosto de Venusauro e disse, não se compare aos outros. Apenas compare-se ao você do dia anterior. Se você for melhor do que o você do dia anterior, então você se saiu muito bem. Você está indo muito bem, então acredite em mim. Ele deu um tapinha na cabeça de Venusauro para deixá-lo confortável. Controle de campo mais tarde evoluiria para Venusauro levantando uma floresta inteira para destruir seus inimigos, enquanto dia ensolarado e síntese seriam como regeneração instantânea. Ele estava animado para ver o futuro Venusauro. Axel também percebeu que não tinha prestado muita atenção ao Venusauro recentemente. Seu crescimento era lento, mas Axel estava feliz com isso. Se ele quisesse ser o segundo Hashirama Senju, então ele precisava ter uma base perfeita. Mamosvine estava indo muito bem. Axel não tinha muito a dizer. Primeiro, ele disse para dominar sua habilidade. Capa de Neve estava agora com 100% de maestria. Axel sabia que ele ganharia uma função adicional como Charizard depois que dominasse sua habilidade. Ele não sabia o que aconteceria se ele dominasse sua habilidade e então subisse para o posto de rei, mas estava confiante de que seria algo bom. Axel também disse para ele aumentar o nível de armadura de areia e vento gelado para o nível 40. Ele sentiu que a armadura de areia tinha muito potencial e aumentaria sua defesa para um nível mais alto. Ele disse para ele obter ajuda de Cetelix também. Cetelix tinha maestria de núcleo terrestre, então ele poderia fornecer muitos insights. Depois de ver Gyarados de quente usar vento gelado daquele jeito, ele também queria que Mamosvine o copiasse. Absol e Taurus. Ambos tinham boas estatísticas, boa maestria em habilidade e habilidade oculta, boa maestria em movimentos, mas Axel sentia que faltava alguma coisa. A coisa que faltava era experiência. Eles só tinham treinado com eles mesmos e com o time de Axel, mas raramente tinham batalhas com outros Pokémon. Então, Axel pensou em atrasar a subida de classificação deles. Ele estava confiante de que Venusauro os esmagaria ao mesmo tempo, e ele tinha acabado de subir de classificação para rara. Axel esperava apenas 3 coisas deles. Agora escute. Eu sei que você treinou duro e subiu bastante de nível, mas lhe falta experiência. Então, toda manhã por 4 horas, você lutaria contra Pokémon selvagens até a morte. Você pode ou não matá-los, dependeria da situação, mas você lutaria contra eles até a morte. Em segundo lugar, vocês dois praticarão seus movimentos e também aprenderão um novo movimento, e depois que eu estiver satisfeito, darei a vocês os núcleos necessários. Ambos assentiram brevemente e continuaram a treinar seus movimentos existentes e a lutar com seus companheiros de equipe. Charizard era um dos Pokémon mais poderosos do time de Axel no momento. Mesmo tendo subido de nível muito rápido, não lhe faltava experiência como Absol e Taurus. Ele havia lutado na maré e enfrentado muitos Pokémon selvagens fortes. Ele também tinha experiência lutando com treinadores. Axel estava extremamente feliz com seu desenvolvimento. Charizard, você treinou duro e se tornou muito poderoso. Mas não se sinta arrogante. Você ainda não está no topo do mundo, disse Axel. Charizard assentiu com a cabeça em confirmação. Ele sabia que todo esse poder recém-descoberto era devido a Axel, e não ousou ser arrogante novamente. Você já dominou o combustão, então não precisa se concentrar em treinamento de habilidade agora. A maioria dos seus movimentos do tipo fogo também subiram para 50. Você só precisa fazer 3 coisas agora. Primeiro, aumente o nível de poder antigo para 40. Você pode obter ajuda de Mamosvine. Então você deve aumentar o nível de empoleirar para 40. Eu ajudaria com isso. Finalmente você aprenderia 2 novos movimentos, vento nefasto e corte aéreo. Você também praticará outros movimentos existentes. Pidgeotto não tinha movimentos com tipos variados, e seu conjunto de movimentos também era muito limitado. Depois de quebrar a cabeça por algum tempo, ele decidiu deixar Pidgeotto aprender 3 novos movimentos. Previsão, Fúria dos Pássaros e Poder Secreto. Fúria dos Pássaros foi um dos movimentos mais destrutivos dos Pokémon do tipo voador. No entanto, Previsão e Poder Secreto eram incomuns. Se isso fosse um jogo, ele nunca teria escolhido esses movimentos, mas a realidade era diferente. Previsão redefiniria a evasão do oponente e permitiria que Pokémon do tipo normal e lutador atingissem Pokémon do tipo fantasma. O movimento não era particularmente bom por si só, mas se ele pudesse aumentar o nível para 40, então poderia haver alguns resultados emocionantes. Poder Secreto era um ataque do tipo físico, e tinha uma boa chance de causar efeitos secundários no inimigo dependendo do ambiente.
Esse movimento tinha muitas possibilidades, e Axel estava animado com seu futuro. Não havia muito para Alakazam. Ele só queria que ele aumentasse o nível de maior telecinese para 40 e manipulação elemental para 45. Axel estava confiante sobre esses dois movimentos, e ele decidiu desenvolvê-los ainda mais. Ele também queria que ele dominasse sua habilidade sincronia. Axel também percebeu que precisava de um ataque forte do tipo lutador para Pokémon do tipo normal. Alakazam sabia explosão focalizada, mas sua maestria não era tão grande. Então, ele disse para ele praticar o dito movimento e também adicioná-lo em manipulação elemental. Beedrill também precisava dominar sua habilidade, aumentar o nível de armadura de corda e empoleirar para 40, e também precisava de um novo movimento. Ele tinha dois novos movimentos: armadura de corda e resolução. Ambos eram movimentos do tipo suporte, e ele precisava de um bom movimento do tipo ataque que fosse do tipo inseto. Capítulo 376. Shedinja era o azarão. Axel sempre ficava feliz que ele tinha 100% de maestria em sua habilidade. Ele não tinha nenhuma habilidade escondida. No entanto, ele não sabia que a habilidade tinha outro estágio de maestria, e esse era masterizado. Primeiro, Shedinja estaria dominando sua habilidade de dominado. Axel queria os seguintes movimentos para subir de nível até 40. Item controle de sombras, nível 39. Item hipnose, nível 39. Item gravidade, nível 39. Item agilidade, nível 39. Item substituto, nível 49. Axel acreditava que controle de sombra poderia ser usado de muitas maneiras além de apenas prender um Pokémon. Hipnose seria muito útil em situações difíceis. Gravidade e agilidade eram movimentos do tipo psíquico. Ele acreditava que seu domínio de poder oculto aumentaria se ambos os movimentos subissem para 40, assim como Beedrill. No momento, Shedinja poderia usar 3 substitutos. No entanto, todos eles estavam presentes para levar golpes para Shedinja, pois ele trocava com eles usando trocar, era apenas para fins defensivos. No entanto, e se também pudesse ser usado para atacar? Isso aumentaria rapidamente os poderes de luta de Shedinja. Ele não sabia se era possível, mas queria que Shedinja tentasse. Se Shedinja pudesse fazer isso, ele poderia considerar usá-lo contra Kent. Nidorino. Seu primeiro Pokémon. Axel teve que admitir que Nidorino tinha sido muito negligenciado. Não se engane, Nidorino era um dos Pokémon mais poderosos de sua equipe. No entanto, era seu primeiro Pokémon, então não deveria ser o mais forte? Houve muitos problemas com Nidorino. Primeiro de tudo, ele tinha baixa maestria sobre sua habilidade e habilidade oculta. Até agora sua habilidade Ponto de Veneno estava apenas 80% dominada. Pode parecer muito, mas ele já era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei que se tornaria um Pokémon de classificação Rei. Ele havia aprendido uma série de movimentos, mas a maestria em cada um deles não era tão alta. Apenas 2 de seus movimentos subiram para o nível 40, Poção Venenosa e Terremoto. Ele olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Nidorino, idade 1,5 anos. Apelido do Pokémon, Megalania, bloqueado. Classificação do Pokémon, classificação Pseudo-Rei. Habilidade, Ponto de Veneno, 85%. Habilidade oculta, Entusiasmo, 76%. Potencial, roxo. Saúde, 3.900. Ataque, A++ agilidade, B+. Defesa, S+ ataque especial, B++. Defesa especial, A. Núcleo, veneno, masterizado. Poder oculto, elétrico, 20%. A maioria de seus movimentos poderosos e todos os seus novos movimentos eram do tipo veneno. Isso lhe dava uma desvantagem muito grande. Se um Pokémon fosse imune ao tipo veneno, o que ele faria? Não podia fazer nada. Precisava de algum apoio e outros planos de ataque. Axel também queria que ela evoluísse o mais rápido que pudesse. Mas o problema era a Pedra da Lua. A Pedra da Lua só podia ser encontrada em um lugar, o Monte Lua. Havia uma história de que um meteorito caiu do céu e que esse meteorito era uma Pedra da Lua. Axel sentiu que a história era falsa. Meu havia dito especificamente que este mundo era um mundo fechado. Então, como o meteorito poderia cair do céu? O Monte Lua era um lugar perigoso. Axel precisava de uma equipe de Pokémons de nível Rei se quisesse voltar vivo. Os Pokémons lá fora eram misteriosos, e nem sequer tinham sido totalmente explorados. Ninguém sabia sobre a Pedra da Lua no momento, exceto Axel. Axel queria que Nidorino evoluísse antes que desafiasse a classificação de Rei. Então, o que ele poderia fazer? Ele poderia pedir ajuda à equipe de exploradores. Andrew ficaria feliz em ajudá-lo, mas ele era responsável por sua equipe. Então, Axel sentiu que não teria tempo. Ele também poderia perguntar a Koga, Morgan, Blue ou mesmo Red ou mesmo Kent. Mas eles estariam ocupados e não pensariam em um treinador que quisesse explorar o Monte Lua porque o treinador tinha a sensação de que algo estava acontecendo ali. Ele não podia dizer abertamente que Nidorino poderia evoluir com ela porque a Pedra da Lua nem tinha sido descoberta. Como ele iria falar sobre Pedra da Lua quando nem tinha visto? Então, como uma luz na escuridão, uma ideia surgiu, e ele descou o número. Trinca, 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 trinca. Olá, Axel. Queria ouvir de você agora. Ouvi dizer que você perdeu contra Kent. As notícias viajam tão rápido. Claro que sim. Então, por que você ligou? Sinto muito, mas estou muito ocupado agora. Quero a ajuda de vocês e da família Venu para me ajudar a explorar o Monte Lua. Monte Lua, hein? Não é aquela caverna que fica entre a região de Canto e Joto? É sim. Tudo bem. Quando você quer ir? Sério? Você aceitou muito rápido, disse Axel. Axel, você também faz parte da família. Se você quiser ir para lá, então é claro que nós iremos. Obrigada, Angela. Senti que, como você é a líder, estaria ocupada. Você precisa de mim pessoalmente? Não especificamente, eu precisaria de um time de Pokémons de rank Rei e pseudo-campeões.
No entanto, se você quiser vir, seja bem-vindo. A caverna é inexplorada até agora. Eu não quero arriscar. Eu pensaria sobre isso. Quando iríamos? Depois de um mês, quando venci quente. Ou, você está confiante? Sim, estou. Vou trabalhar duro por um mês e vencer quente na academia dele. Bom treino então. Tenho trabalho a fazer, então tchau, disse Angela e desligou o telefone. Axel tinha um grande sorriso no rosto. Ele mentalmente deu um tapinha nas costas dele por um trabalho bem feito. Axel teve uma confusão, no entanto. Nidorino teria tipo de solo quando evoluísse para Nidoking. No entanto, ele não tinha esse acesso quando era Nidorino. Então, ele não tinha a opção de ter maestria de núcleo de solo enquanto era Nidorino. Isso parecia uma grande desvantagem para um Pokémon que normalmente não evolui. E se ele quisesse que ele tivesse um núcleo terrestre, mas o processo de evolução fosse complicado como o caso de Nidorino? Jin, o problema foi registrado. Jin, Nidorino pode ter outro núcleo após evoluir para Nidoking sem riscos. O quê? Sério? Isso não significa que a Cetelix também poderia ter núcleo de aço sem riscos? Jin, não, um Pokémon pode ter múltiplos núcleos sem risco algum se cumprir as seguintes condições. Item não teve evolução natural. Item já possuía um núcleo antes de sua evolução final. Item ele já havia subido para o nível de Pseudo-Rei antes de sua evolução final. Nidorino preenche essas condições, mas Cetelix não. Ele evoluiu primeiro para Cetelix, então teve um domínio central do tipo solo. O sistema nunca estava errado nesses tipos de coisas. Então, se Nidorino pudesse ter 2 núcleos, ele não seria extremamente poderoso? Isso foi algo enorme. Essa coisa não foi descoberta na vida real. Ninguém sabia sobre isso, exceto ele. Ele obteria uma grande vantagem competitiva devido a isso. Tenho uma pergunta sobre a terceira condição. Por que classificação Pseudo-Rei e não classificação elemental? Perguntou Axel. Jin, quando um Pokémon sobe para o nível Pseudo-Rei, ele teria maior maestria de seus núcleos e também poderia manipulá-los e usá-los de uma maneira mais efetiva do que Pokémons de nível elemental. É por isso que o risco é 0%. Isso significa que Mamoswine não poderia ter um segundo núcleo, hein? Ele começou a se arrepender agora. Se ele tivesse evoluído antes de atingir o posto de Pseudo-Rei, se ele soubesse disso antes, ele não teria focado tanto de sua energia em poder antigo. Cada Pokémon poderia ter múltiplos núcleos dentro do corpo, mas havia um risco enorme associado a isso. Se o Pokémon não conseguisse separar e manipular perfeitamente esses núcleos, ele teria uma morte horrível. Era por isso que não havia Pokémon selvagens com múltiplos núcleos, e os treinadores também não eram estúpidos para fazer isso com seus Pokémons. Voltando para Nidorino. Nidorino, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer ficar mais forte? Perguntou Axel. Nido. Ele rugiu descontroladamente. Bom, você é meu primeiro Pokémon oficial. Não quero que fique para trás. Então seu treinamento seria extra duro. Está pronto? Não se importava se o treinamento era extra duro. Só queria ficar mais forte. Ficar mais forte era algo que todo Pokémon sentia. Ok, primeiro tenho boas notícias para você. Depois que essa batalha de ginásio acabar, iremos para o Monte Lua para sua evolução. Nidou, gritou ele, animado. A seguir vem seu treinamento. Primeiro, quero que você suba de nível substituto, veneno giratório, dispersão de veneno e transferência de dano de veneno para 40. Em seguida, quero que você tenha um novo movimento que seja um tipo de solo. Você trabalhará com Cetelix nisso. Você também aprenderia fissura, tempestade de areia e bomba de lama, disse Axel. Ele certamente teria núcleos do tipo terrestre, então seria melhor se pudesse aprender alguns movimentos do tipo terrestre. Axel agora tinha feito planos de treinamento para todos os seus Pokémon. Agora, era a hora de ele fazer seus próprios planos de treinamento. Capítulo 377. Axel olhou para suas próprias estatísticas depois de um longo tempo. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Alinhamento, família Venu. Profissão, treinador Pokémon, avançado. Título, o sucessor. Reputação, 5 milhões. Saúde, 800 aura, 150. Força, 90 agilidade, 90. Intelecto, 120 liderança, 400. Habilidades ativas. 1. Identificar nível 13. 2. Sentido de aura nível 27. 3. Resistência de aura nível 20. 4. Pressão de aura nível 3. Habilidades passivas. 1. Crescimento excessivo. 2. O criador. 3. Crescimento excessivo de elementos. 4. Captura de movimento. Pokémon, Nidorino, Shedinja, Beedrill, Charizard, Gyarados, Absol, Venusauro, Taurus, Pilosvine, Pidgeotto, Gogoat, Alakazam, Cetelix. Pokédollars, 4 bilhões e 100 milhões. Missão principal, 4. Submissão, 1. Missão especial, 0. Itens. Pedra dura, cristal de atualização, impulso rotativo. Agora suas estatísticas eram muito difíceis de aumentar. Era verdade que Axel não havia escalado seu próprio processo de treinamento. Ele tinha sua espada confiável que havia comprado há muito tempo. Ele agora pensava que essa espada precisava ser trocada. Ela era de qualidade muito baixa, e ele agora podia comprar uma espada cara. Ele também praticaria sua esgrima seriamente de agora em diante. Até agora, ele estava apenas balançando sua espada com diferentes posturas e batendo em árvores e pedras. No entanto, ele sentiu que agora era a hora de aprender a esgrima adequada. A maré abriu seus olhos e o fez perceber que sua força pessoal também era muito importante se ele quisesse sobreviver. Ele chamou Mark para perguntar se havia algum manual de treinamento para esgrima. O resultado foi muito positivo. Mais do que positivo. Mark listou uma série de manuais de treinamento. Alguns deles eram tão avançados que uma pessoa poderia matar Pokémon de rank rei após dominá-los.
Quem inventou esse tipo de esgrima? Isso é loucura, gritou Axel. Esses tipos de manuais de treinamento vieram de tempos antigos, quando os humanos não tinham uma maneira adequada de controlar os pokémons, e eles tinham que se defender. Isso foi passado de geração para geração. No entanto, atualmente ninguém dedica tanto tempo para praticar essas artes, e pelo motivo certo também. Os humanos agora ganharam conhecimento sobre como treinar pokémons e como se defenderem sozinhos. Então, qual você quer escolher? Me dê um manual básico de treinamento de espada. Eu só quero me defender, disse Axel com um suspiro. Ele não iria dedicar todo esse tempo aprendendo isso. Ele só queria se defender e fugir dos perigos quando chegasse a hora. Ele tinha o apoio dos seus pokémons. Tudo bem, eu te daria isso. É chamado de Queda do Céu. Este é um manual de treinamento básico, mas se você quiser aprender um manual de treinamento mais avançado no futuro, não terá problemas em fazê-lo. O cara que inventou o manual de treinamento avançado fez este Queda do Céu. Envie-me uma cópia disso pelo correio. Obrigado novamente, Mark. Axel olhou para suas habilidades ativas. Ele primeiro pensou em treinar sua primeira habilidade e identificar. Era uma boa habilidade de se ter. Ele tinha percebido repetidamente o valor dessa habilidade. A habilidade subiria de nível de duas maneiras. Se ele a usasse repetidamente muitas vezes ou se ele fosse capaz de identificar algumas coisas únicas que ele não tinha visto antes. Habilidades de aura também precisavam ser treinadas. Ele não estava falando sério sobre isso, mas sabia que elas seriam valiosas no futuro. Depois de pensar nisso por algum tempo, ele começou a treinar. No dia seguinte, Guiarados, não foque apenas no poder, mas também na manipulação. Você teria que cortar essa água pela metade. Não deve haver respingos de água, instruiu Axel. Era cedo de manhã, e Guiarados estava treinando sua cauda aqua. Levaria algum tempo até que ele pudesse dominá-la adequadamente. Treinar debaixo d'água tinha muitas vantagens. Era muito difícil usar o movimento na água. Esse treinamento aumentaria ainda mais o poder de sua cauda. Venusauro, primeiro você treinaria Dia Ensolarado e Síntese até o nível 40. Seu Dia Ensolarado dura 5 minutos. Tente aumentar o tempo para 10 minutos. Eu sei que seria difícil, pois é um movimento do tipo fogo. Não use todo o poder do Dia Ensolarado no começo. Use menos poder, mas tente segurar por mais tempo. Amanhã, você treinará em Síntese. Venu, dizia. Axel queria que Venusauro se curasse instantaneamente como a Shirama sem usar Dia Ensolarado. Ele tinha pensado em uma ideia interessante para isso. No entanto, para completá-la, ele tinha que aumentar o nível de Dia Ensolarado e aumentar a duração do movimento. Depois de dar algumas instruções, ele foi em direção a Gogoat. Gogoat, vem aqui. Pensei em um novo movimento para você. Havia muitas coisas a fazer antes que Gogoat pudesse desafiar Hypno. Ele tinha que aumentar muitos de seus movimentos para o nível 45, aprender um novo movimento, dominar sua habilidade e também treinar outros movimentos. Axel também percebeu que teria que criar um domínio para seus pokémons de classificação Pseudo-Rei. Mamosvine e Shedinja já tinham seus pré-domínios, e isso era o suficiente. Agora que você é um Pokémon de classificação Pseudo-Rei, você precisa criar seu pré-domínio. O domínio não precisa ser todo poderoso, mas deve ser algo que vocês possam controlar livremente e fortalecer vocês mesmos. Comece nivelando, terreno gramado, até o nível 45. O nível 45 deve aumentar sua saúde em uma boa margem e também deve criar bastante grama ao seu redor. Depois que isso for feito, você deve ser capaz de controlar livremente a grama. Pense nisso como outra versão de controle de campo. No entanto, a grama deve ser afiada com lâminas minúsculas em cada uma delas. Elas devem ser capazes de machucar seu inimigo, mas não você. Esse era o domínio que Axel tinha pensado para Gogoat. Ele começou a visualizar o que Axel tinha dito e começou a treinar. Claro, ele poderia fazer todas essas coisas em alguns minutos. Axel disse para ele ir devagar. Depois de dizer a Gogoat o que fazer, ele chamou Beedrill. Beedrill também teve que aprender um novo movimento. Ele pegou seu telefone e ligou para Amanda. Onde você está agora? Perguntou Axel. Só me dê 5 minutos, eu já estou lá. Por que você está se escondendo tão longe na floresta de Viridiana? Reclamou Amanda. Durante a exploração, Amanda havia capturado Butterfree, que era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Era um Pokémon poderoso e sabia 3 novos movimentos. Conversão de fogo, vida de inseto e perfuração de corda. Axel lutou com ele e Amanda o pegou. Como compensação, ele pediu que ela ensinasse esses movimentos para esses Pokémons. Era por isso que Amanda estava vindo aqui, para ensinar Beedrill. Uf, maldito seja, Axel, você está se escondendo muito longe. Demorei muito para chegar aqui, disse Amanda. Eu te dei a localização do GPS. Por que você estava perdido? Eu não estava perdido, mas eu tinha que evitar todos esses Pokémons de Rank Rei. Tudo bem, qual Pokémon eu deveria ensinar os movimentos? Isso seria Beedrill. Comece com perfuração de corda. Beedrill tinha uma boa quantidade de experiência em tiro de seda. Então, levaria menos tempo para aprender esse movimento. Os outros 2 movimentos levariam algum tempo. Perfuração de corda, basicamente cobriria o Pokémon com cordas e os perfuraria por dentro com cordas pontudas e espinhosas. Era um movimento poderoso se bem usado. Beedrill não tinha um bom movimento de ataque, e isso pode resolver o problema. Beedrill aprendeu um novo movimento em 1 hora. Axel deu um tapinha na cabeça dele para elogiá-lo. Agora, você deve aprender conversão de fogo, disse Axel. Conversão de fogo foi um movimento interessante. Ele converteria ataques do tipo fogo em energia do tipo inseto e armazenaria dentro do Pokémon para usá-lo no futuro. Para esse movimento, eles precisavam da ajuda de Charizard. No entanto, o poder das chamas de Charizard não podia ser usado para treinar. Estava muito quente. Então, eles tiveram que pedir ajuda a Lacazon. Depois de dizer aos seus Pokémons o que fazer, ele começou a treinar intensamente.
Ele já tinha lido o livro ontem. O livro não era muito grosso. Ele continha uma série de posturas que deveriam ser aperfeiçoadas e alguns movimentos complicados de espada que deveriam ser dominados. Axel percebeu que levaria mais de um mês para atingir a maestria básica da esgrima. Ele estava bem com isso. Não era que ele fosse lutar até a morte com alguém em um futuro próximo. O treinamento foi muito duro para os Pokémon. Ainda assim, Axel os encorajou a fazê-lo. Eles tinham permissão para fazer pausas, mas não para desistir. Ao contrário dos humanos, os Pokémon conseguem se adaptar muito bem a esse tipo de situação. Já era noite, mas Beedrill ainda não conseguia aprender conversão de fogo. Eles tinham um mês, então Axel não estava preocupado com isso. Gogoat finalmente conseguiu aumentar o nível de terreno de plantas para o nível 45. Depois de aumentar o nível para 45, o movimento conseguiu curá-lo passivamente muito melhor do que antes. A quantidade de grama também aumentou para um bom nível. No entanto, ele ainda não conseguiu controlar livremente a grama como Axel esperava. Capítulo 378. Já eram 19 horas, e agora era hora de ensinar um novo movimento para Gyarados. Depois de pensar por algum tempo, ele pensou em manipulação de água. Ele pensou bastante sobre isso e percebeu que manipulação de água era o melhor movimento para qualquer Pokémon do tipo água, especialmente se esse Pokémon for um Pokémon do tipo atacante como Gyarados. Axel não sabia o efeito total da manipulação da água, mas ele podia dar um palpite. Era simplesmente manipular a quantidade de água. Axel leu uma vez na internet que a pressão mais poderosa poderia vir da água. Se você olhar para um copo d'água ou mesmo para um lago, você nunca poderia imaginar isso, mas era verdade. Se Gyarados pudesse aumentar a pressão de seus ataques do tipo água, então ele seria muito poderoso. Axel queria pedir conselho a Kent, mas ele escolheu não fazer isso. Primeiro, era muito desrespeitoso perguntar a qualquer treinador sobre seu processo de treinamento, e Axel tinha seu orgulho. Segundo, ele não achava que Kent lhe contaria seu segredo. Gyarados, vem aqui um segundo, disse Axel. Gyarados chegou perto de Axel, esperando aprender o novo movimento. Axel disse a ele o movimento que queria que ele aprendesse, contando a história da batalha dele e de Kent. Gyarados ainda tinha pesadelos sobre aquela batalha. Ele estava feliz que um Gyarados pudesse ser tão poderoso, mas também sentiu a diferença na lacuna de poder. Não conseguia imaginar que alcançaria tais alturas no futuro. Isso havia destruído a confiança de Gyarados e ele podia ver. Ele não podia fazer nada sobre isso instantaneamente. A única coisa que podia fazer agora era torná-lo poderoso. Primeiro de tudo, aprenda a pistola de água, disse Axel. Gyarados aprendeu o movimento em 1 minuto. Foi muito fácil de aprender. Gyarados aprendeu a usar pistola de água. Agora pense em usar hidrobomba, mas pense em pistola d'água. A quantidade de água deve estar no nível de pistola d'água, mas a força do ataque deve ser maior. Rugido. Ele assentiu e começou a praticar. Pensou por um tempo e então fez. No entanto, era uma hidrobomba normal. Não se preocupe. Levaria algum tempo. Tente de novo e de novo. Cetelix, pensei em um novo movimento simples para você. Pode ser muito difícil para você dominar, mas se você o fizer, seus poderes aumentarão em 3 vezes. A Cetelix começou a ouvir atentamente seu novo poder. O novo movimento é domínio da areia. Agora, deixe-me falar sobre ele. Se você dominar esse movimento, você transformaria todo o chão em areia. Seria como um deserto. Com isso, você poderia controlar a areia e controlar seus inimigos. Cetelix começou a imaginar seu novo movimento em sua cabeça. Ele começou a rir alto. Axel percebeu que Cetelix sonhava muito e se imaginava o mais poderoso. Sua natureza era bem cômica, mas isso o ajudaria a imaginar coisas novas muito melhor. Ele também iria subir para o posto de rei, então também deveria ter seu pré-domínio. Pré-domínios não eram tão poderosos quanto domínios reais, pois eram um trabalho em andamento. Primeiro você deve dominar Tempestade de Areia até o nível 40. Então você criaria um novo movimento. Até que você possa dominá-lo até o nível 40, você também aprenderia um novo movimento que eu gostaria de chamar de Endurecimento de Areia. Com isso, você poderia endurecer a areia em sua forma mais sólida. Endurecimento de areia seria extra poderoso com Armadilha de Areia. Axel percebeu que Armadilha de Areia prenderia seu oponente na areia e então mudaria sua forma para espinhos para machucá-los. Mas eles ainda eram areia e não sólidos. Ele também disse a Nidorino para aprender Endurecimento de Areia. Este seria seu novo movimento. Pode parecer um movimento do tipo suporte, mas aumentaria muito seu poder. Ele também disse para aprender Tempestade de Areia, o mais rápido que pudesse e dominá-lo a um bom nível. Como não era um Pokémon do tipo terrestre, Tempestade de Areia o machucaria, mas quando evoluísse para Nidoking, a deficiência seria removida. Depois de saber que ele poderia ter 2 núcleos, Axel tinha grandes expectativas de Nidoking. Ele queria que ele evoluísse o mais rápido possível, mas o tempo não era algo que ele pudesse manipular. Depois de 2 dias... Não. Beedrill, vem aqui. Na verdade, todos vocês venham aqui, gritou Axel. Beedrill estava tentando aprender seus novos movimentos pelos últimos 2 dias, mas não conseguiu. Conversão de fogo era um movimento difícil de aprender. Não só tinha que resistir parcialmente ao fogo, mas também absorvê-lo e convertê-lo em energia do tipo inseto. Deixe-me fazer uma pergunta a todos vocês. O que vocês acham que um núcleo faz? Perguntou Axel. Exceto por Shedinja, todos ficaram em silêncio. Nenhum deles sabia o que isso significava. Obrigado, Marcos. Para todos vocês, e especialmente aqueles que têm os núcleos, vocês os têm há muito tempo, e nem sabem o que eles fazem.
O lugar ficou em silêncio agora. Ninguém pensou nisso, exceto Shedinja. Shedinja também só pensou nisso, pois muita energia do núcleo foi usada quando ele usou o domínio das sombras pela primeira vez. Ele sentiu o poder do núcleo encolher com aquele ataque. Obviamente, depois de descansar por algum tempo, ele voltou ao máximo novamente. Existem 18 tipos de núcleos, e cada Pokémon só pode dominar um. Você pode dominar outros núcleos, mas há um risco enorme associado a isso. É por isso que ninguém domina mais de um núcleo. O núcleo basicamente faz duas coisas. 1. Aumente o poder dos seus movimentos. Por exemplo, se você tem um núcleo do tipo fogo, o poder dos seus movimentos do tipo fogo aumenta. 2. Ajudaria você a manipular energia infinita relacionada à maestria do núcleo. Então isso significa que seria mais fácil manipular fogo se você tivesse maestria do núcleo do tipo fogo. Todos eles começaram a pensar sobre isso. Mesmo tendo aprendido a lutar independentemente sem a ajuda das instruções de Axel, eles ainda eram muito dependentes dele. Axel sabia sobre as funções do núcleo, no entanto, ele não contou a eles porque queria que eles descobrissem por si mesmos. No entanto, depois de tantos meses, exceto por Shedinja, nenhum deles sequer pensou sobre isso. O core pode funcionar passivamente, mas se você se concentrar ativamente nele enquanto cria um novo movimento, você obterá melhores resultados. A função passiva é apenas 25% efetiva. O que Axel deixou de fora foi que era extremamente difícil usar ativamente os poderes do núcleo. É preciso ter consciência e inteligência adequadas para fazer isso. Era resultado de uma prática árdua. Mesmo que um Pokémon pudesse usar os poderes do núcleo, ele não deveria usar tudo. Caso contrário, ele se sentiria muito fraco por um longo período de tempo. Depois de estar com o sistema por um longo tempo, Axel percebeu algo. Seu sistema foca muito em movimentos, criando-os, modificando-os, evoluindo-os. Ele agora tinha até um novo talento chamado captura de movimentos. Seus Pokémon podiam aprender novos movimentos mais facilmente, e o próprio sistema havia dito que isso o ajudava mais na categoria de movimentos do que em outros campos. Ele não sabia como conseguir o crescimento excessivo e elementar o crescimento excessivo como seu talento, mas não se importava com isso. Ele estava feliz por tê-lo conseguido. Então, se o sistema focar mais em movimentos, seus Pokémon seriam capazes de usar ativamente a segunda função do núcleo se eles a usassem no treinamento de novos movimentos? Foi só um palpite, mas pode funcionar muito bem. Nestes 2 dias, Axel percebeu que seria muito difícil para Gyarados aprender manipulação de água sem um núcleo de água. Então, hoje ele reuniu todos os recursos e gemas para que ele tivesse 100% de maestria no núcleo de água. Ele colocou todos os recursos para Gyarados comer. Axel lembrou de comer um deles a cada 2 horas. Comer todos eles de uma vez seria prejudicial a ele. Depois de ouvir Axel, todos eles começaram a treinar seus movimentos com novo vigor. Eles também começaram a usar o poder do núcleo, mas não tiveram sucesso. Axel disse a eles que levaria algum tempo, e que eles não precisavam se preocupar com isso. Depois de pensar sobre isso por algum tempo, Axel decidiu que Cetelix aumentaria o nível de armadilha de areia para 40. Era um movimento novo e muito eficaz também. Axel sentiu que poderia ser usado de muitas maneiras. A partir de agora, Cetelix apenas prenderia o oponente na areia e criaria espinhos e agulhas para perfurá-lo por dentro. Isso tinha muitas desvantagens. Primeiro, era areia, então seria muito difícil para ele capturar os Pokémons. Ele teria que usar muita energia para fazer isso. Isso seria resolvido depois que ele aprendesse endurecimento de areia. Segundo, Axel sentiu que também poderia ser usado como uma forma de defesa. Capítulo 379. Depois de atingir o nível máximo de maestria do Gyarados, uma notificação apareceu. Jin, a maestria central do Gyarados foi dominada. Jin, a estatística de ataque do Gyarados foi atualizada para S. Jin, Gyarados está subindo de nível para elemental. Você quer aumentar o nível? Sim, aumente a classificação, disse Axel com um sorriso. Ele havia subido de classificação muito rápido. Deve ser porque seu crescimento elemental foi aprimorado. Gyarados também havia treinado muito seriamente. Jin, por favor, especifique a condição para subir de nível. Ele deve aprender um novo movimento e aumentar o nível do cauda de água para 40. Já era noite quando a notificação chegou. Axel disse a todos para descansarem cedo. Eles estavam fazendo treinamento infernal por 2 dias agora. Era necessário ter um descanso adequado. No dia seguinte, Taurus e Absol estavam tendo um momento muito difícil. Eles não estavam acostumados a lutar contra Pokémons, e agora eles tinham que lutar contra Beedrills e Polivrates selvagens. Eles lutavam contra 2 Beedrills e 2 Polivrates todas as manhãs antes que pudessem treinar seus movimentos. Os primeiros 2 dias foram brutais. Ambos perderam miseravelmente para eles. Axel havia dito a eles para lutar contra Pokémon de classificação elemental, não de classificação rara. Ele queria que eles se acostumassem a lutar contra Pokémons de classificação mais alta. Eles ainda perderam hoje, mas foi melhor do que antes. Axel agora percebeu o quanto ele protegeu seus Pokémons. Ele os treinou, mas não tão duramente. No entanto, seus Pokémons estavam se saindo melhor do que antes. Depois de 4 dias, Beedrill já havia aprendido conversão de fogo e vida de inseto. Depois de aprender sobre o núcleo, foi uma viagem tranquila. Venusauro havia evoluído Dia Ensolarado e Síntese para o nível 40. No nível 40, o poder de Dia Ensolarado era extremo. Estava muito quente quando Venusauro o usava. Síntese de nível 40 o deixava recuperar 50% de sua saúde máxima, o que era enorme para Venusauro. Antes, ele só conseguia recuperar 30% de sua saúde total. Ele também havia dominado seu núcleo do tipo grama ao máximo. Axel agora disse para ele se concentrar em seu novo movimento. O conceito do novo movimento era muito simples. Assim como Beedrill, Venusauro
dinossauro usaria dia ensolarado e síntese para recuperar o excesso de saúde e armazená-lo. Ele então usaria o movimento para se recuperar instantaneamente quando necessário. O conceito desse novo movimento era um pouco diferente do vida de inseto de Beedrill. Beedrill teria que usar conversão de fogo durante a batalha e usar vida de inseto também durante a batalha. No entanto, ele queria que Venusauro armazenasse o excesso de saúde e se recuperasse quando quisesse. Axel sentiu que era possível fazer isso. Ele precisaria ser treinado adequadamente, mas era bem possível. Essas foram as únicas melhorias nos últimos 7 dias. Axel estava totalmente focado em Charizard para aumentar o nível de poder antigo para o nível 40. Após 7 dias de trabalho duro contínuo, ele havia subido para o nível 39, o que era ótimo. As dicas de Mamosvine pareciam ter sido muito úteis. A equipe havia aprendido todos os movimentos que precisavam ser aprendidos com a ajuda de TMS. Eles agora precisavam treinar duro. Depois de mais 7 dias, este foi o 14º dia de treinamento do inferno. Tanto Cetelix quanto Nidorino aprenderam endurecimento de areia. Cetelix também aumentou o nível de tempestade de areia para o nível 40. Com o nível 40 tempestade de areia, o inimigo não conseguia ver direito os arredores. O poder da tempestade aumentou muito, e estava mais rápido do que antes. Cetelix não seria fortalecido com isso, então era favorável. Tempestade de areia de Nidorino não tinha subido para 40. Não era um tipo de solo ainda, e seria fortalecido com seu ataque. Então, o progresso do movimento foi mais lento. No entanto, ainda foi capaz de subir para 30. Ele foi capaz de subir propagação de veneno e transferência de dano por veneno para o nível 40. Com isso, ele foi capaz de usar esse movimento em 3 Pokémon simultaneamente. Pidgeotto havia aprendido todos os movimentos que Axel havia dito e também foi capaz de aumentar o nível de Fúria dos Pássaros para 25. Jin. O atributo de ataque de Pidgeotto foi atualizado para o nível S. Jin. Pidgeotto está evoluindo. Você quer estender a evolução? Axel estava feliz com esse desenvolvimento. Ele queria que ele subisse de nível mais rápido e se tornasse mais forte. Era o Pokémon mais jovem e mais fraco de sua equipe, mas isso não significava que ele não treinasse duro. Devido à influência de Shedinja, ele se tornou um maníaco por treinamento. Ampliar a evolução. Jin, por favor, especifique a condição de evolução. Todas as suas estatísticas devem ser de nível S. Era apenas um Pokémon de classificação comum, então Axel não colocou nenhuma condição severa em sua evolução. Axel acreditava que ele evoluiria em 2 semanas. Shedinja conseguiu aumentar o nível de hipnose para 40. Axel queria que esse movimento fosse mais eficaz e poderoso. Hipnose era um ataque baseado em som que colocaria o alvo para dormir. O poder de hipnose seria maior durante a noite, mas menor durante o dia. Axel queria preencher essa lacuna, e ele queria que hipnose durante o dia fosse tão eficaz quanto à noite. Shedinja treinou muito para isso, mas não conseguiu. No entanto, o movimento subiu para o nível 40, e era mais poderoso do que antes. Antes, o poder de hipnose não existia durante o dia se estivesse lutando contra um Pokémon de sua própria classificação. Agora, ele pode afetar o Pokémon e fazê-lo dormir. Agilidade e gravidade também subiram de nível para 40. Shedinja agora pode usar agilidade 4 vezes. Gravidade se tornou interessante. Antes, ele só conseguia aumentar a gravidade ao seu redor, e agora ele pode usar gravidade reversa. Isso diminuiria a gravidade ao redor dele. No entanto, ele ainda não era capaz de usar a gravidade reversa em si mesmo. Ele só podia usá-la ao redor dele e em direção aos seus inimigos. Isso ainda era utilizável enquanto lutava com os inimigos. Shedinja podia usá-lo para perturbar o equilíbrio de velocidade de seus inimigos. Axel havia dito para ele treinar esse movimento para que pudesse usá-lo para si mesmo. Substituição e controle de sombra ainda precisavam ser nivelados. Controle de sombra. Usaria a sombra do Pokémon inimigo e então criaria tentáculos de sombra para prendê-los. Foi um movimento criativo. Axel queria que ele usasse a sombra do entorno também ao usar o movimento. Shedinja treinou neste conceito por 2 semanas inteiras, mas o resultado não foi satisfatório. Talvez usar a sombra do entorno seja demais para ele no nível atual. Preciso mudar o conceito desse movimento, murmurou Axel para si mesmo. Marcos, vamos mudar o conceito do movimento. Sinto que agora, você não pode usar a sombra do entorno a seu favor, disse Axel. Ele poderia usar a sombra do entorno, mas apenas ao usar Domínio das Sombras. Domínio das Sombras era um movimento superpoderoso que tiraria muito do poder do seu núcleo e sua resistência. Depois de discutir por algum tempo, eles tiveram uma nova ideia. Em vez de usar a sombra do entorno para potencializar o movimento, por que não usá-lo ofensivamente? Controle de sombra. Agora teria tentáculos feitos de sombra com uma pequena mudança. Os tentáculos teriam mini-lâminas por toda parte. Não perfuraria o alvo, mas o destruiria. Axel não sabia o quão poderoso o desfiamento seria, mas seria uma atualização do atual controle de sombra. Substituição, por outro lado, teve algum progresso. Shedinja ainda não conseguia deixar seus substitutos usarem movimentos como ele, mas os substitutos estavam ficando flexíveis. Pode ser devido a aumentar seu nível para 50 ou ao conceito do movimento ser difícil. Shedinja não conseguiu subir de nível até agora. Tudo estava indo bem, exceto pelo treinamento de habilidade. Exceto por Nidorino, todas as suas habilidades estavam agora em 100%, mas nenhum deles conseguiu subir para masterizado, exceto Charizard. A habilidade Ponto de Veneno de Nidorino estava em 98% agora. Estava bem atrás no treinamento de habilidade, então levaria algum tempo para chegar a masterizado. No entanto, atingir o nível masterizado parecia impossível agora. Axel tinha se concentrado repetidamente neles para se concentrar no treinamento de habilidades, mas não havia resultados.
Charizard conseguiu dominá-lo devido à recompensa do sistema, então Axel nem sabia como fazê-lo manualmente. Ele perguntou ao sistema sobre isso, mas o sistema não estava respondendo às suas perguntas. Ele não achava que outros treinadores teriam algum conhecimento sobre isso. Ele só conseguiu saber sobre isso devido ao sistema. Axel também arriscou e perguntou a Oki sobre o problema, mas o famoso professor Oki também não tinha conhecimento sobre o assunto. A habilidade de classificação de 100% para dominado aumentaria as estatísticas de seus Pokémon quando eles alcançassem a classificação de rei. Axel tinha certeza disso. Ele só não sabia como fazer isso. Então ele percebeu. Havia um Pokémon que havia dominado sua habilidade, exceto Charizard. Era Butterfree de Amanda. Ele poderia simplesmente perguntar a ela. Trink, trink, trink. Olá, Axel. Ei, Amanda, você pode vir ao mesmo lugar? Preciso da sua ajuda. Capítulo 380. Depois de ensinar todos os novos movimentos a Beedrill, Amanda e Butterfree deixaram o local para seu próprio trabalho. Axel não sabia para onde eles tinham ido, mas era essencial saber sobre o segredo do treinamento de habilidades. O quê? Por que você precisa de mim? Eu já fiz a minha parte do acordo, disse Amanda, irritada. Ela ainda estava em Cidade Pelter, e já tinha reservado o voo para seu próximo trabalho. A equipe iria explorar outro lugar depois de 2 semanas, e ela queria chegar ao ponto de encontro hoje. Ela não queria ir encontrar Axel novamente. Preciso fazer algumas perguntas ao Butterfree. Que perguntas? É sobre sua habilidade. Eu sinto que sua habilidade é mais poderosa do que a habilidade normal de um Butterfree. Ok, eu não observei tal coisa, mas por que você não pode perguntar por telefone? Por que eu tenho que ir lá? Eu quero ensinar isso aos meus Pokémons. Você pode vir aqui, por favor? Levaria apenas 1 ou 2 dias, disse Axel. Axel, nosso acordo não era ensinar seus Pokémon sobre a habilidade. Era apenas ensinar seus Pokémon sobre os novos movimentos. Eu também estou ocupado agora, então não posso ir. Ei, só estou pedindo um favor, e lembre-se de que você pegou aquele Butterfree por minha causa. Eu poderia ter pegado sozinho. Depois de fazer Amanda se sentir culpada e chantagear, Axel finalmente conseguiu convencê-la a vir aqui. Amanda chegou lá em 2 horas. Ela também queria saber o que essa função adicional na habilidade realmente era. Francamente, ela não tinha treinado e lutado com Butterfree até agora. Eles tinham acabado de completar uma missão, e seus amigos tinham morrido. Ela estava de luto e tirando uma pequena folga. Desde que Axel entrou em sua vida tem sido muito ocupada, treinando seus Pokémon em novos movimentos e agora essa habilidade. Não era errado dizer que ela estava interessada nisso. Se seu Butterfree pudesse fazer mais com sua habilidade, então ela se beneficiaria disso. Foi por isso que ela veio aqui em 2 horas. Depois de chegar, eles tiveram que primeiro descobrir qual era a função que fazia a habilidade de Butterfree ir de 100% para masterizada. Charizard conseguia permanecer são enquanto usava combustão, então Butterfree também devia ter algo. Axel disse a Amanda que tinha um forte palpite sobre isso. Ele parecia tão certo que Amanda estava convencida em parte. Depois de perguntar sobre isso por algum tempo, eles descobriram a função adicional de sua habilidade. Butterfree era um Pokémon que tinha uma visão de 180 graus de seus olhos. Ao usar olhos compostos, ele conseguia enxergar mais corretamente, portanto sua precisão é aumentada. Agora, como sua habilidade está totalmente dominada, ele pode escolher se concentrar em uma única direção, de uma visão ampla de 180 graus para uma única direção estreita. Isso aumentou ainda mais sua precisão se ele se concentrasse em um único ponto. Isso também aumentou seu poder de visão. Normalmente, ele só conseguia ver até 10 metros, mas agora podia ver até 15 metros. Amanda ficou chocada. Ela não tinha ideia de que seu Butterfree poderia fazer algo assim. Butterfree também não sabia que um Butterfree normal não poderia fazer tal coisa. Amanda agradeceu repetidamente a Axel, abaixando a cabeça até que a situação ficou estranha. Então, Butterfree, como você aprendeu? Perguntou Axel. Butterfree começou a falar e Alakazam traduziu. De acordo com Butterfree, ele sentiu que ter uma visão de 180 graus era irritante e não conseguia se concentrar em um único inimigo. Então, ele começou a treinar seus olhos para ver apenas em uma única direção. Depois de treinar por algum tempo, ele conseguiu fazer isso. Isso esclareceu algumas coisas para Axel. Primeiro, a condição para dominar a habilidade não estava definida em pedra. Eles só precisam ser melhores do que antes. Segundo, eles precisam ser mais convenientes do que antes. Charizard aprendendo a controlar sua raiva e Butterfree controlando sua linha de visão. Ambos fizeram a mesma coisa. Após aprender sobre isso, Axel reuniu todos os seus Pokémons. Era hora de compartilhar suas descobertas com eles. Quando você treina sua habilidade, você pode encontrar algo que ainda lhe falta. Eu não posso te dizer o que realmente é. Você é quem está usando a habilidade, então você estaria muito mais familiarizado com ela. Pense na coisa que falta na sua habilidade. Lembre-se, elas não precisam ser muito drásticas. Apenas um pequeno inconveniente. Você tem um dia para pensar sobre isso. Me diga amanhã, e eu te ajudarei com isso. Depois de 2 dias, seus Pokémons lhe disseram o que faltava em suas habilidades, e eles estavam tentando melhorá-las. Axel sabia que levaria algum tempo, e ele não estava com pressa. Ele estava confiante de que eles precisariam de muito tempo para subir de nível para o nível rei. Hoje 2 notificações vieram do sistema. A primeira foi: Jim, Venusauro está subindo de nível. Você quer aumentar o nível? Sim, por favor, aumente a classificação, disse Axel. Por favor, especifique a condição de aumento de classificação.
Ele deve aprender um novo movimento e todas as suas estatísticas devem ser de classificação S. Ele ainda não tinha aprendido seu novo movimento. O novo movimento era difícil de aprender para ele. Ele estava progredindo. O movimento era como estocagem de Mook. Infelizmente, Venusauro não conseguiu aprender estocagem, caso contrário, teria sido muito mais fácil para ele. Em relação às estatísticas, ele havia subido de nível recentemente, então a maioria de suas estatísticas não estavam no nível S. O talento de Axel permitiu que ele melhorasse rápido, mas ainda precisava de algum tempo. Ele queria que Venusauro tivesse uma base forte. Outra notificação que surpreendeu Axel foi: Jin, a defesa do Cetelix subiu para SS. Jin, Cetelix está subindo de nível. Você quer estender o nível? Cetelix começou a sentir um poder desconhecido cobrindo todo o seu corpo. Ele já sabia que poder era. Ele fechou os olhos e começou a sentir esse poder. No entanto, o poder foi cortado de repente. Ele começou a olhar ao redor e viu que Axel estava sorrindo. Sim, aumente a classificação. Jin, por favor, especifique a condição de aumento de classificação. Seu ataque, defesa e defesa especial devem ser de nível SS, ele deve aprender um novo movimento e dominar sua habilidade. A lacuna em seu talento para deixar seus Pokémon aprenderem novos movimentos e melhorar suas estatísticas estava começando a aparecer. Cetelix já havia aprendido um novo movimento, endurecimento de areia, e evoluído, tempestade de areia, e armadilha de areia, para o nível 40. No entanto, ele ainda tinha que melhorar suas estatísticas. Axel percebeu que após atingir o rank Pseudo-Rei, as estatísticas poderiam ser atualizadas para o rank SS. Cetelix não era um Pokémon rápido e não tinha bons movimentos de ataque especial. Então, atualizar agilidade e ataque especial para o rank SS seria perda de tempo. Axel estava feliz com o desenvolvimento. Mesmo que levasse algum tempo para ele subir para o rank Rei, ele seria muito mais rápido do que outros Pokémon em seu time. Cetelix não estava feliz com isso. Ele sonhava em subir de nível para Rei há muito tempo. O processo de subida de nível e evolução não havia sido interrompido antes e agora havia. Ele não sabia como isso aconteceu, mas vendo o sorriso de Axel, ele sabia que Axel era o responsável por isso. Ele também tinha visto Gyarados e Venusauro passando pela mesma coisa. Rugido. Ele rugiu de raiva em direção a Axel. Embora Axel fosse seu treinador, não fazia muito tempo que ele tinha sido adicionado ao time. Então, ele não tinha o mesmo senso de lealdade que Nidorino e Shedin já tinham. Ele rastejou pesadamente em direção a Axel e rugia de raiva. Voa, voa, voa. Não fique bravo, grandão. Deixe-me dizer por que fiz isso. Pelo menos me dê uma chance de explicar. Ambas as mãos estavam erguidas no ar. Axel estava tentando acalmá-lo. Ele havia prometido que ele subiria para o posto de rei em pouco tempo com seu treinamento, e agora ele o havia parado. Cetelix não sabia o motivo disso. Axel não havia explicado. Escute, eu tenho o poder de parar seu processo de evolução e aumento de nível. Eu não faço isso para parar seu crescimento, mas para melhorar sua fundação. Você deve saber que poucos Pokémons conseguem atingir o nível elemental e o nível pseudo-rei. Isso ocorre porque eles não têm uma boa fundação. Você pode subir de nível para o nível rei agora, mas seria mais difícil subir de nível sem uma boa base. Suas estatísticas precisam ser melhoradas. Agora, você deve se concentrar em melhorar seu ataque e defesa especial. Depois de fazer boas melhorias nele, você subiria de nível naturalmente. Não se preocupe com isso. Depois de conversar calmamente com ele por algum tempo, Cetelix relutantemente balançou a cabeça em aprovação. Capítulo 381. Já que você confiou em mim, deixe-me ajudá-lo a aumentar seu poder. Vem aqui e use esta TM, disse Axel. O TM era de poder oculto. Cetelix estava com Axel há algum tempo. No entanto, ele ainda não o deixou aprender poder oculto, devido à escassez do TM em si. Quando Axel veio de Cidade Palete, ele não pensou em capturar nenhum Pokémon novo, então ele naturalmente não pegou nenhuma TM para poder oculto. Depois de capturar Cetelix, ele disse a Ok para fazer uma TM para poder oculto, e ela tinha acabado de ser entregue ontem. Axel também poderia fazer a TM para poder oculto, mas ele não tinha os recursos agora. Então, ele só poderia pedir para Ok. Ok estava ocupado com seu próprio trabalho, e foi por isso que levou tanto tempo. Jin, parabéns. Cetelix aprendeu poder oculto. Poder oculto, água. Axel não sabia o que fazer com o Cetelix que tinha um tipo poder oculto de água. Se poder oculto fosse completamente dominado no futuro, ele teria tipos de aço, terra e água. Ter um tipo de água permitiu que ele tivesse duas fraquezas a menos, fogo e água, mas também adicionou duas fraquezas, grama e elétrico. Ele disse a Cetelix para aprender jato d'água e hidrobomba com Gyarados. Foi uma instrução estranha de Axel, pois ele sabia que não era um Pokémon do tipo água. Então, como ele poderia aprender movimentos do tipo água? Axel então passou a contar a Cetelix sobre o conceito de poder oculto. Foi uma longa explicação, mas pegou a essência. Cetelix ficou surpreso com o potencial de poder oculto. Se pudesse dominá-lo adequadamente, seria muito poderoso. Cetelix ficou encantado por ter escolhido fazer parte da equipe de Axel. Axel ainda não sabia o que aconteceria quando poder oculto fosse completamente dominado. Ele sabia que um Pokémon não poderia dominá-lo no rank Pseudo-Rei. Ele poderia dominá-lo no rank Rei ou Campeão. Como ele sabia?
Alakazam era quem tinha maior maestria em poder oculto, pois seu poder oculto era psíquico. Ele o dominava confortavelmente até 80%. Depois de 80%, a maestria de poder oculto se recusava a subir. Suas habilidades psíquicas estavam aumentando, mas o domínio do poder oculto não. Então, ele chegou à conclusão de que o poder oculto não seria dominado na classificação Pseudo-Rei. Axel descobriu que quando um Pokémon sobe de nível, ele pode aumentar a maestria do poder oculto com mais facilidade, mas parecia haver um limite em cada nível. Depois de 2 dias, Jin, Gogoat aprendeu um novo movimento. Diga o movimento. Vamos chamá-lo de domínio de grama. Jin, o movimento já foi nomeado. Gogoat já havia evoluído, controle de campo semente de bala, e bomba de semente para o nível 45. Controle de campo exigiria menos resistência do que antes. A semente de rajada de sementes havia se tornado muito mais confiável, então agora elas podiam ser usadas em grande velocidade. A velocidade ainda não era a velocidade normal do ataque, mas era mais rápida do que antes. Recentemente, Gogoat elevou o nível de rajada de sementes para 40, tornando-o capaz de usá-lo de forma criativa. A semente agora tem o poder de detonar, e ele poderia usar bomba de sementes para detoná-la depois de algum tempo. No entanto, como a semente agora tinha as propriedades para detonar, ela não poderia usar o ataque em alta velocidade. Após subir para 45, a desvantagem do movimento foi diminuída. Após subir de nível para 45, bomba de sementes. Agora pode ser usado em um tempo definido de 1 minuto a 5 minutos. Antes, Gogoat tinha que controlar ativamente o bombardeio da semente, o que faria Gogoat consumir sua resistência continuamente. Agora tinha um cronômetro. As sementes podiam detonar entre 1 minuto a 5 minutos. Exceto por dominar sua habilidade, ele havia cumprido todas as suas condições para lutar contra Hypno. Axel estava certo de que ele seria capaz de fazer isso antes que o período de treinamento de 1 mês acabasse. Axel disse para ele treinar seu novo movimento e subir de nível o máximo que pudesse. Assim como Axel estava pensando sobre isso. Jin, o cauda de água do Guiarado subiu para o nível 40. O movimento está muito mais coordenado e mais poderoso do que antes. Axel podia ver que Guiarados finalmente conseguia dividir a água do lago pela metade com seu cauda de água. Foi uma tremenda conquista para ele. Axel não conseguia contar quantas vezes ele tinha usado o dito movimento. Jin, Guiarados cumpriu a condição de aumento de classificação. Jin, Guiarados está subindo de classificação. Axel jogou a água mística, que ele havia coletado da floresta da cidade de Akone. Era um item de aprimoramento de tipo, e tinha a idade perfeita para Guiarados. Uma luz azul começou a cobrir Guiarados. O processo de subir de nível levou 5 minutos e finalmente, rugido. Guiarados rugiu de excitação. Ele finalmente subiu para o rank elemental. Jin, parabéns. Guiarados subiu para o rank elemental. Axel meio que esperava que ele se enfurecesse e se debatesse, mas não fez nada disso. Levou um tempo para reunir seus pensamentos e finalmente voltou ao normal depois de 20 minutos. Guiarados era a espécie conhecida pela destruição, mas também era um Pokémon ferozmente leal ao seu treinador. Era por isso que ele não agia mal. Axel olhou para as estatísticas de Guiarados depois de um longo tempo. Nome do Pokémon, Guiarados, idade menos 1,5 anos. Classificação do Pokémon, elemental. Habilidade, intimidar, 75%. Habilidade oculta, arrogância, 65%. Potencial, marrom. Saúde, 3.000 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Núcleo, água masterizado. Poder oculto, rocha, 9%. A maioria de seus movimentos estava no nível 39 agora. Sua habilidade e maestria de habilidade oculta estavam aparecendo, pois aumentaram em 10% cada. Ele havia aprendido recentemente manipulação de água, então era por isso que estava apenas no nível 8. No geral, ele havia se fortalecido. Axel podia sentir que Guiarados havia se tornado muito mais poderoso do que antes. Embora todas as suas estatísticas tivessem retornado a F, ele podia ver que suas estatísticas aumentaram muito. Logo depois de um dia, Pidgeotto havia cumprido sua condição, e agora todos os seus status estavam no rank S e ele começou a evoluir mais. Levou cerca de 4 minutos para completar a evolução. Em vez de um Pidgeotto, havia um Pokémon aviário com asas grandes, garras afiadas e um bico curto e adunco. Sua plumagem brilhante era principalmente marrom com partes inferiores e penas de voo de cor creme. Sua cabeça tinha uma crista decorada que é quase tão longa quanto seu corpo. As penas centrais de sua crista eram amarelas, enquanto as penas externas eram vermelhas. As penas em forma de leque de sua cauda eram vermelhas ou marrons. Seu bico e pernas eram rosa, e havia 3 dedos voltados para frente e um dedo voltado para trás em cada pé. Atrás de cada olho havia uma marcação preta angular. Era o Pidgeot. O som do seu rugido era muito alto e ameaçador. Ele voou alto no ar e começou a se virar. Agora estava testando seu novo corpo. Depois de ficar satisfeito com ele, começou a pairar alegremente em volta de Axel, dizendo a ele que havia evoluído. Finalmente atingiu uma classificação incomum. Axel deu um tapinha na cabeça dele pelo trabalho bem feito. Ele olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Pidgeot, idade, 7 meses. Apelido do Pokémon, Flap. Classificação do Pokémon, incomum. Habilidade, olhos aguçados, 70%. Habilidade oculta, bico grande, 40%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 1.500 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Poder oculto, elétrico, 3%.
Essas não eram as estatísticas de um Pokémon de classificação incomum normal. A maioria de seus movimentos estava no nível 30. Cauda de Vento já havia subido para 43, e também tinha um bom domínio de sua habilidade e maestria de habilidade oculta. Ele tinha pouca saúde, mas isso era esperado. Axel nunca imaginou que Pidgeot fosse um tanque com alta saúde e defesa. Ele imaginou que ele teria alta velocidade e alto ataque, e até agora ele estava fazendo um bom trabalho. Capítulo 382. Só faltava Venusauro para subir de nível agora, e Axel tinha 100% de certeza de que ele conseguiria antes que o treinamento fosse concluído. Faltava pouco mais de uma semana, e o treinamento estava indo bem. Axel não sabia se conseguiria derrotar Kent com esse nível de preparação, mas queria tentar novamente. Jim, Nidorino elevou o substituto para o nível 40. Agora ele pode ajudar usando o movimento. Nidorino finalmente conseguiu elevar substituição para o nível 40. Ele já havia elevado Veneno Giratório para o nível 40 alguns dias atrás. Depois de atingir o nível 40, Nidorino pôde usar o ataque muito mais rápido do que antes, o que era uma das principais vantagens do movimento. Substituição o ajudaria ainda mais agora. Axel se inspirou na função de Clone das Sombras de Naruto e tentou ensinar a Nidorino uma técnica similar. Ele queria que Nidorino usasse substituição para ajudar a criar Veneno Giratório, assim como Naruto usou Clones das Sombras para criar Rasen Shuriken. Depois de treinar o movimento por um longo tempo, Nidorino finalmente conseguiu fazê-lo. Quando o Veneno Giratório subiu para 40, o requisito de resistência para criá-lo diminuiu, mas usar substituição aumentou resistência novamente. Então, agora, o requisito de resistência era apenas um pouco menor do que antes. No entanto, o movimento foi muito mais rápido do que antes. Nidorino, use substituto e Veneno Giratório juntos, ordenou Axel. Nido! Gritou Ipu, uma réplica de Nidorino apareceu bem ao lado dele. Ambos se concentraram, e Veneno Giratório tomou forma. Todo o corpo de Nidorino foi coberto por uma aura roxa, e a bola de veneno começou a girar descontroladamente. Em segundos o movimento foi concluído, uma grande melhoria em comparação a antes. De acordo com Axel, 4 segundos ainda era muito tempo para um ataque acertar. Se Nidorino pudesse usar 3 substitutos como Shedinja teria sido o ideal. Um substituto entraria em batalha para protegê-los, enquanto o outro ajudaria Nidorino no movimento. Nidorino, vá até Shedinja e tente aprender a usar vários substitutos. Tente aprender em uma semana. Além disso, concentre-se em bomba de lama, endurecimento de areia e fissura. Se Nidorino pudesse aprender com Shedinja, ele poderia usar Nidorino contra Kent. Mesmo que ele estivesse se concentrando muito no treinamento de seus Pokémon, Axel também estava treinando duro. Praticar postura era muito difícil. Primeiro, não havia ninguém para dizer a ele se ele estava fazendo errado. Até mesmo 1 centímetro de diferença poderia resultar em uma diferença enorme. Segundo, era difícil praticar postura e movimentos de espada. Axel nunca havia praticado isso na vida. Depois de treinar duro por 3 semanas inteiras, ele conseguiu aumentar o nível de sentido de aura para o nível 30 e pressão de aura para o nível 10. Depois que sentido de aura subiu para o nível 30, houve uma grande atualização. Ele agora podia sentir Pokémon em um raio de 50 metros. Ele percebeu que também podia sentir coisas minúsculas se focasse nelas. Pressão da aura era um movimento legal. Isso tornou possível para Axel usar pressão invisível em seus oponentes, semelhante ao aumento da gravidade. O efeito disso era inexistente para Pokémon, mas afetaria os humanos a se ajoelharem se eles não tivessem boas estatísticas corporais ou aura. Assim os dias passaram, e o dia de lutar contra Kent novamente estava chegando. Hoje era o último dia de treinamento e... Jim, Venusauro aprendeu um novo movimento. Diga o movimento. Vamos chamar de restauração. Jim, o movimento já foi nomeado. Jim, Venusauro está subindo de nível para elemental. Finalmente a tão esperada subida de nível estava acontecendo. Axel deu uma semente milagrosa para Venusauro para ajudar na subida de nível. O processo levou até 10 minutos e, rugido, Venusauro finalmente subiu para o nível elemental. Axel havia deliberadamente adiado suas evoluções e subida de nível antes para uma base melhor. Depois que ele ficou satisfeito com seu progresso, ele apressou sua subida de nível. Venusauro ficou calmo após a subida de nível, sem ficar descontrolado durante o processo. Axel olhou para suas estatísticas para ver seu progresso. Nome do Pokémon, Venusauro, idade 10 meses. Classificação do Pokémon, elemental. Habilidade, super crescimento, 88%. Habilidade oculta, clorofila, 75%. Potencial, marrom. Saúde, 4.000 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Núcleo, grama masterizado. Poder oculto, água 15%. Itens, o medalhão. O que diabos tinha acabado de acontecer? Houve um aumento massivo em sua habilidade e maestria de habilidade oculta. Além de síntese de ensolarado, folha de navalha, chicote de videira, bola de energia, pó para dormir e controle de campo, também subiram de nível para 40. Sua saúde também foi aumentada massivamente para 4.000. Um rank up normal não faria isso. Então, qual era o motivo? Sistema, o que diabos está acontecendo? Perguntou Axel. Jim, isso se deve ao efeito do medalhão que meu deu durante a maré. Assim, como eu poderia esquecer disso, murmurou Axel. Meu tinha dado este medalhão para Venusauro, dizendo que ele contém o poder de Celebi. Ele tinha dito que o poder do medalhão seria ativado durante cada nível acima, até o nível rei. Axel já tinha esquecido sobre isso e o colocou na parte de trás de sua cabeça. Se esse foi o caso, por que ele não foi ativado quando atingiu o nível raro? Perguntou Axel. Jim,
O sistema acredita que as informações dadas por meu estavam incompletas ou erradas. O sistema não consegue analisar adequadamente o medalhão misterioso. Então, nem você consegue analisar, hein? Bem, Celebi é um Pokémon poderoso. Axel estava feliz com Venusauro. Seu trabalho duro finalmente valeu a pena. Claro, o medalhão contribuiu muito. Pessoal, hoje todos nós vamos descansar. Nada de treino hoje, anunciou Axel. Os Pokémons estavam pulando de alegria com a notícia. Eles tinham trabalhado muito duro nesse treinamento infernal. O descanso também era um aspecto importante do treinamento. Axel agora iria desafiar Kent em 2 dias. O time precisava de descanso para lutar novamente. Pensando nisso, Axel foi em direção à cidade Pelter. Ele reservou um voo para amanhã. Axel também comprou muita comida deliciosa para o time e para si mesmo. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Todos vocês superaram minhas expectativas. Hoje à noite festejaremos novamente. Mostraremos a Kent do que somos feitos. Todos os Pokémon gritaram de excitação. Finalmente o treinamento do inferno havia acabado, e eles poderiam ter uma refeição deliciosa. Axel foi até o telefone e ligou para sua família. Sua família era sua boa sorte, especialmente Agnes. Ele poderia ligar para eles todas as vezes antes de desafiar o ginásio, e ele venceria todas as vezes. Ele não os chamou da última vez que desafiou Kent e perdeu miseravelmente. Ele sentiu que perdeu porque não os chamou. Axel era um pouco supersticioso com esse tipo de coisa. Então, todos prontos para o desafio de amanhã? Perguntou Noah pelo telefone. Sim, só espero vencer desta vez. Não se preocupe. Você treinou muito duro. Você precisa confiar em si mesmo e em seus Pokémon também. Kent é poderoso, mas você também não é fraco, disse Noah. Obrigado, tio. Como está o Slowking? Está indo bem. Recentemente foi classificado como raro. Estou surpreso com seu progresso. Haha. É um Pokémon trabalhador. Como está Agnes e como está Dratini? A conversa continuou por algum tempo, e ele conseguiu falar com todos eles. Axel agora estava pronto para o segundo raid. Capítulo 383, Cidade Cerulean, Região de Canto. Axel já havia chegado à cidade de Cerulean para lutar contra Kent novamente. Ele havia registrado seu compromisso de batalha 1 mês atrás, e agora ele iria lutar contra Kent amanhã. A cidade estava muito animada com posteres de Axel e Kent por todo lugar. A mídia estava em frenesi. Senhor Morgan, você acha que Axel pode vencer nosso líder de ginásio amanhã? Perguntou o repórter. Morgan, o líder de ginásio da cidade de Vermilion, foi convidado como convidado para antecipar a batalha. Apesar da derrota anterior de Axel, todos puderam ver que ele era um treinador muito talentoso, e havia grande excitação sobre a batalha. Pessoas de toda a região vieram assistir, e o estádio estava lotado. Não sei o quanto Axel melhorou neste mês, mas sei que o garoto é muito bom em treinar seus Pokémons. Axel pode ter uma chance de vencer, respondeu Morgan. Durante a última batalha, Axel não conseguiu derrotar nem 2 Pokémon de Kent. Você realmente acha que ele poderia vencer dessa vez? Eu acredito que ele deveria ter demorado mais antes de desafiar Kent novamente. O que você tem a dizer sobre isso? Perguntou o repórter novamente. Você não viu de perto como eu. Ele é um gênio com um bom cérebro. Não acho que ele teria desafiado Kent se não acreditasse em si mesmo. Então, quem você acha que venceria se tivesse que escolher um? Kent ou Axel? Acredito que Axel ganharia o distintivo, disse Morgan. Obrigado, Sr. Morgan, pelo seu tempo. Senhoras e senhores, como vocês podem ver, mesmo que Axel tenha perdido miseravelmente da última vez, nosso estimado convidado ainda acredita que ele venceria. O que vocês acham? Vocês acham que o sucessor de Samuel Ock conseguiria ou ele perderia de novo? Fiquem conosco para saber mais. O repórter continuou, mas Axel não se incomodou em assistir. Ele estava assistindo pela TV em seu quarto de hotel. Amanhã era o grande dia, e se alguém tivesse perguntado a Axel quem venceria, ele teria dito que não sabia. Ele havia preparado seu time o máximo possível e precisava confiar em si mesmo e em seus Pokémons. No dia seguinte, Axel acordou, fez sua rotina diária e conversou com seus Pokémons. Ele saiu do hotel para ir à academia. Axel foi acompanhado por segurança adequada até as dependências da academia, pois a batalha havia se tornado um grande evento na cidade, e Axel havia se tornado ultrafamoso. Kent havia providenciado a segurança. Axel foi levado ao prédio do ginásio e depois à sala de espera. Foi-lhe dito para esperar por Kent lá. Depois de esperar por 10 minutos, a porta se abriu e Kent entrou. Eles apertaram as mãos e se abraçaram. Você chegou logo depois de um mês. Você deve ter treinado muito seus Pokémons, disse Kent. Sim, eu fiz tudo. Você acha que pode vencer desta vez? Eu não teria vindo aqui se achasse que iria perder, respondeu Axel. Bom, antes você tinha confiança com incerteza e agora eu só consigo ver confiança. Você cresceu muito neste mês. A batalha vai começar em 30 minutos. Você pode fazer o que quiser até lá. Eu tenho que ir agora. Boa sorte na batalha, disse Kent e saiu da sala. Depois de 30 minutos, a recepcionista veio convidar Axel para o estádio. Axel a seguiu até a porta. É aqui que vou deixá-lo, Sr. Axel. Boa sorte na batalha, disse a recepcionista com uma reverência e foi cumprir suas obrigações. Senhoras e senhores, meu nome é Amrita, e hoje é um dia especial para nós Ceruleans. Hoje, o desafiante Axel lutará contra nosso líder de ginásio novamente pelo 8º emblema. Vocês acham que ele pode vencer? Saúde. Ou você acha que ele vai perder de novo? Saúde. Não vamos esperar mais. Do lado direito, temos o desafiante Axel Blaze. O portão se abriu, e Axel entrou lentamente no estádio de batalha. A multidão ficou furiosa e muitos deles o aplaudiram. Todos queriam que o azarão vencesse. No lado esquerdo, temos nosso líder de ginásio, Kent. A porta do lado oposto se abriu e Kent entrou com confiança. O árbitro dessa batalha de ginásio serei eu, Karen. As regras são as seguintes. 1.
Esta será uma batalha de 3 Pokémon. 2. Somente o desafiante pode trocar seu Pokémon. 3. Se a batalha terminar empatada, o desafiante será o vencedor. 4. O líder de ginásio quente usará seus Pokémon primeiro. 5. Como está a 8ª batalha de ginásio do treinador, o líder do ginásio não pode usar Pokémon de nível superior ao de nível Pseudo-Rei. Líder de ginásio, Quente, por favor, mate seu primeiro Pokémon, disse Karen. Vamos lá, gritou Quente e jogou a bola no ar. Era um Pokémon anfíbio azul e bípede com um corpo redondo e braços musculosos. Tinha olhos bulbosos que se projetavam do topo da cabeça, e sua barriga era coberta por um redemoinho branco e preto. Usava o que pareciam ser luvas brancas nas mãos, e tinha pés arredondados e sem dedos. Era Poliwrath. O quê? Você achou que eu usaria o mesmo Pokémon? Perguntou Quente com um sorriso. Axel estava muito calmo agora. Ele não queria que Quente se precipitasse. Claro, Axel esperava que Quente usasse outro Pokémon. Ele olhou para as estatísticas de Poliwrath. Nome do Pokémon, Poliwrath, idade, 8 anos, classificação do Pokémon, Pseudo-Rei, capacidade, absorção de água, 100%. Habilidade oculta, nado rápido, 90%. Potencial, marrom saúde, 4.500 ataque, A mais agilidade, B mais defesa, D ataque especial, A defesa especial. B núcleo, água, masterizado. Ele tinha um conjunto de movimentos interessante, focado em ataques físicos. Não era tão poderoso quanto Blastoise, mas poderia ser um oponente formidável se bem usado. Axel tinha o Pokémon perfeito para enfrentar Poliwrath. Saia, Marcos, gritou Axel, e sua sombra se transformou drasticamente, revelando Shedinja. A multidão ficou em silêncio por alguns segundos antes de explodir novamente. Shedinja era considerado um dos Pokémon mais fracos que existiam, então usá-lo contra Quente foi muito surpreendente. Você também achou que eu usaria o mesmo Pokémon? Disse Axel com um sorriso malicioso. A batalha já estava ganha quando Axel chamou Shedinja. Quente só não sabia ainda. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou Karen. Ambos assentiram. Que a batalha comece. Poliwrath comece com Dança da Chuva, gritou Quente. Marcos, agilidade e substituto, disse Axel. Quente estava ficando animado com essa batalha. Ele podia ver que, diferente de antes, Axel estava muito calmo, então esse Shedinja não devia ser normal. Ele sabia que a batalha seria emocionante. Shedinja foi capaz de usar agilidade 3 vezes e criar 3 substitutos enquanto Poliwrath conseguia usar a Dança da Chuva. A chuva começou a cair forte. Poliwrath deve ter treinado muito a Dança da Chuva. Axel podia esperar que a chuva caísse por um longo tempo. Poliwrath agora use Aura de Água e Soco Dinâmico, disse Quente. Ele sabia que a batalha não acabaria tão cedo. Uma aura azul cobria todo o corpo de Poliwrath. A aura parecia ameaçadora, e Axel podia sentir a pressão dela. Os 3 substitutos se espalharam pelo estádio de batalha enquanto Poliwrath atacava. A velocidade de Poliwrath era extremamente rápida. Axel ficou surpreso com sua velocidade. Era tão rápido quanto Shedinja, e Shedinja era o Pokémon mais rápido de seu time. Chegou perto de Shedinja em apenas um segundo. Seu soco direito estava brilhando com energia do tipo lutador. Ele havia carregado seu poder até o limite e então, puff, ele não atingiu nada além do ar. Assim que estava processando isso em sua mente, foi atingido por um ataque em suas costas. Ele não conseguiu controlar sua velocidade depois de ser atingido pelo ataque, e cambaleou para frente e caiu. Bum! O que diabos aconteceu? Shedinja simplesmente desapareceu como se tivesse se teletransportado. Um Shedinja pode fazer isso? Gritou Amrita. Ela era a comentarista e tinha visto muitas coisas durante a batalha de ginásio, mas nunca um Shedinja que pudesse se teletransportar. Não foi um teletransporte, mas um salto nas sombras, mas eles não saberão disso. Marcos, use Bola das Sombras agora. Shedinja começou a atacar Bola das Sombras, e chegou perto de Poliwrath para dar um golpe poderoso. Poliwrath era rápido. Ele já tinha atacado Hidro Bomba, quando Shedinja usou Bola das Sombras. Ambos os ataques se conectaram e a poeira baixou e todos puderam ver Poliwrath caído no chão. O que aconteceu? Todos ficaram surpresos. Capítulo 384. Shedinja usou Trocar para criar um substituto perto de Poliwrath e então usou Bola das Sombras durante a explosão. Foi uma estratégia muito bem coordenada. A primeira Bola das Sombras cancelou o Hidro Bomba, mas a segunda não pôde ser defendida. Marcos, agora use Corte Noturno, disse Axel. Corte Noturno era um movimento físico, e Shedinja precisava estar perto de Poliwrath. Por alguma razão desconhecida, esse Poliwrath parecia ter uma defesa física muito baixa, e foi por isso que Axel disse a Shedinja para usar Corte Noturno. Shedinja correu para perto de Poliwrath com extrema velocidade. Seu corpo agora estava coberto com energia escura, pronto para usar Corte Noturno. Poliwrath, use Soco Bala, disse Quente. Poliwrath era tão rápido que Shedinja não conseguia compreender. Antes que Shedinja pudesse executar o movimento, Poliwrath já o havia atingido com Soco Bala, e então Pull. Shedinja desapareceu com uma nuvem de fumaça. Em questão de segundos, outro Shedinja apareceu e começou a atacar Poliwrath. Quente agora tinha uma dor de cabeça. Como aquele Shedinja poderia ser um substituto? Não fazia sentido um substituto usar um movimento de ataque. No entanto, Quente estava errado. Shedinja tinha realmente usado Trocar quando estava prestes a ser atingido. A batalha continuou por 5 minutos e naquele momento, Poliwrath estava bufando e resfolegando com vários ferimentos em seu corpo. Enquanto isso, Shedinja estava apenas flutuando no ar, seus olhos e comportamento calmos, como se estivesse relaxando em uma praia.
A velocidade de Polyvrat era devido a dois motivos, aura de água e sua habilidade oculta, nado rápido. Axel não sabia a função de aura de água, mas ele podia dizer que ela aumentava as estatísticas de Polyvrat, especialmente sua velocidade. Nado rápido aumentava a velocidade do Pokémon durante a chuva, o que explicava a velocidade incrível de Polyvrat. No entanto, apesar de sua vantagem de velocidade, Polyvrat ainda estava perdendo a batalha. Todos ficaram chocados com a batalha. Polyvrat era, sem dúvida, um Pokémon forte, mas nenhum de seus ataques conseguiu atingir Shedinja. Marcos, use Hiper-Raio e termine a batalha, disse Axel. Shedinja começou a carregar o raio, e depois que o carregamento foi concluído, ele o jogou em direção a Polyvrat. Polyvrat não estava em condições de desviar do ataque. Polyvrat, use Soco Bala e desvie dele. Ambos os punhos estavam agora cobertos de bolhas de água, e ele começou a socar o feixe em um ritmo rápido. Hiper-Raio não era um ataque simples, mesmo que Shedinja não tivesse treinado muito, ainda era um movimento poderoso. Polyvrat estava se movendo para trás enquanto socava o feixe. Finalmente ele socou mais forte com seu punho direito, e como milagre, o raio foi desviado para o lado esquerdo. No entanto, Polyvrat não conseguiu comemorar a vitória por muito tempo. Assim que desviou o raio, foi atingido por uma poderosa bola de sombra. O poder da bola de sombra era maior do que antes, e ele caiu no chão, desmaiado. Polyvrat não pode lutar. Shedinja vence. O líder de ginásio quente solicitado a enviar seu próximo Pokémon, disse Karen após examinar Polyvrat. A multidão começou a gritar Shedinja e Axel. Eles nunca tinham visto um Shedinja tão poderoso em suas vidas. Foi uma experiência surreal. Shedinja poderia ter permitido que todos aqueles ataques o atingissem, e teria sido bom, mas Axel não queria que Kent soubesse disso. Ele queria surpreender Kent na próxima batalha. Esse é um Pokémon interessante. Acho que tenho que ficar sério agora. Saiam Guiarados. Um grande Pokémon serpente entrou no campo de batalha com um rugido, anunciando sua presença. Axel olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Guiarados, idade 10 anos. Classificação do Pokémon, Pseudo-Rei. Habilidade, Intimidar, 100%. Habilidade oculta, Arrogância, 100%. Potencial, Marrom, Monstruoso. Saúde, 3.500 Ataque, A++. Agilidade, A++ Defesa, B+. Ataque Especial, S Defesa Especial, A. Movimento passivo, Suportar. Núcleo, Água Masterizado. Era o mesmo Guiarados com quem ele havia lutado antes. Axel olhou para suas estatísticas novamente e percebeu que elas tinham melhorado um pouco. Seu ataque especial tinha aumentado para a classificação S, o que era enorme. Axel sabia a diferença entre classificação A e classificação S pessoalmente. Parecia que Kent também o estava treinando bastante. Marcos, volte, disse Axel, lembrando-se de Shedinja. Ele teve que chamar Shedinja, já que Guiarados conhecia Lança-Chamas, que era super efetivo contra ele. Até onde ele podia imaginar, Kent usaria Blastoise como seu terceiro Pokémon, e ele usaria Shedinja novamente. Vamos, Luz. Depois de pensar sobre isso por algum tempo, ele escolheu Light. Light tinha movimentos elétricos e manipulação elemental. Também era muito rápido. Ele sabia que Light poderia não ser capaz de derrotar Guiarados, mas queria enfraquecê-lo o máximo possível. Uma reviravolta surpreendente. Axel chamou Shedinja e enviou a Lacazon. Por que ele fez isso? Falou Amrita na caixa de comentários. A população em geral também ficou surpresa com isso. Shedinja estava indo muito bem, então por que ele mudaria isso instantaneamente? Essa era outra estratégia de Axel? Eles tinham visto o quão poderoso a Lacazon era antes, mas ele ainda não era capaz de derrotar Guiarados. Então, eles não sabiam o que ele estava planejando. Isso tornou a batalha ainda mais interessante. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou Karen. Ambos assentiram com a cabeça em confirmação. Que a batalha comece. Guiarados comece com Cascata, gritou Kent. Luz, teletransporte e mente calma. Cascata foi um ataque de carga poderoso, mas Alakazam facilmente o evitou com teletransporte. Ele também usou mente calma, uma vez antes de Guiarados se virar. Guiarados, use dança da chuva, ponto. Guiarados começou a dançar de uma forma estranha, aumentando a intensidade da chuva causada pelo movimento de Polyvrat. Axel podia ver que Kent estava usando a mesma estratégia de antes, mas ele tinha um plano. Luz, use mente calma novamente. A multidão ficou surpresa. Por que Alakazam não atacou? Se o poder da chuva fosse deixado para aumentar, seria como da última vez. Quando Guiarados usou Dança da Chuva, Light já havia usado Mente Calma mais 3 vezes e preparado 3 lanças de trovão. Guiarados, agora use Tempestade de Areia, disse Kent com um sorriso. Não perca tempo e use o movimento agora mesmo, gritou Axel. Guiarados tentou desviar do ataque, mas ainda foi atingido por uma das lanças de trovão. Axel disse a Alakazam para usar o movimento novamente, e dessa vez 2 delas atingiram Guiarados. Naquela época Guiarados já havia usado Tempestade de Areia, Água Gelada, e agora estava pronto para usar Vento Gelado para terminar a batalha. Os movimentos combinados eram muito poderosos, mas tinham uma grande desvantagem. Levava muito tempo de preparação. Normalmente, qualquer treinador gostaria de terminar a batalha o mais rápido possível para evitar o ataque, mas Axel não estava fazendo isso. Ele disse a Alakazam para usar Mente Calma, o que desperdiçou muito tempo. Admitido que o movimento aumentaria seu ataque especial, mas da perspectiva do público, Axel estava apenas desperdiçando um tempo precioso. Quando Guiarados usou Vento Congelante, os olhos de Axel brilharam. Esse era o momento em que ele estaria mais vulnerável, já que combinar todos esses movimentos levava muito tempo. Luz, agora use Melhorar Trovão e use Lanças de Trovão, disse Axel. Uma luz roxa brilhou por todo o corpo de Alakazam, fazendo-o parecer muito forte.
6 lanças de trovão semissólidas emergiram, e o céu começou a tremer. O trovão azul do céu atingiu as lanças de trovão amarelas, fazendo-as brilhar com poder, e elas atingiram Guiarados. Bum! A explosão foi enorme. Alakazam colocou quase todo o seu poder e energia no ataque. Todo o estádio de batalha tremeu com o impacto. A multidão estava protegida por um escudo invisível, mas Axel e Kent não. Eles tiveram que usar sua aura para resistir ao impacto. A poeira e os destroços assentaram, e as pessoas finalmente puderam ver o que tinha acontecido. Alguém poderia esperar que Guiarados caísse, mas... rugido. Ele chorou de dor e raiva. Seu corpo inteiro estava tomado pela dor. Kent nem precisou dizer nada. Guiarados usou avalanche. Toda a água da chuva e areia da tempestade de areia congelaram ao redor deles. A água congelada e a areia se moveram em direção a Alakazam, que não tinha como bloquear o ataque. O poder do ataque era enorme. Parecia que todo o estádio estava ajudando Guiarados a derrotar Alakazam. Diferentemente de antes, não havia corpos d'água em nenhum dos lados do estádio. Os espectadores reclamaram antes dizendo que o corpo d'água deu ao líder do ginásio uma vantagem competitiva, então eles tiveram que derrubá-lo. Imediatamente Alakazam ficou congelado como uma escultura.